Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Resenha, Canal EC, o melhor programa web rádio do mundo que fala do Berlândia Esporte, do web rádio, tá, Odival? A gente deixa bem claro porque nós somos os únicos. Web, porque somos os únicos que fazemos. TV web, na verdade, né? TV web, né? Somos os únicos que falamos só pela internet do Berlândia Esporte Clube, por isso a gente se autodenomina o melhor programa do mundo. E hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do Odival Ferreira, grande Odival Ferreira, né, Odival? Grande Odival Ferreira, já foi locutor aí por mais de 36 anos. Nós vamos entrar um pouco nessa história aí do Odival, ele vai contar para nós onde ele trabalhou, o que ele já fez. Acho que além de rádio, já trabalhou em televisão também, né? Então nós vamos também entrar nessa questão aí da televisão. Mas antes nós vamos iniciar o programa, até falando aqui, nós estamos aqui com o Elson Silva também, coordenando a parte técnica, também participando dos debates. Daqui a pouco o Sérgio Kennedy vai entrar ao vivo pelo telefone, ele que está em Santa Catarina, está a trabalho, por isso hoje ele não pôde participar aqui da mesa do Resenha, mas eu tenho certeza que ele está lá em Santa Catarina acompanhando a gente. E quem quiser participar do Resenha hoje, pode mandar um e-mail para o canalec@gmail.com. A gente vai fazendo as perguntas aqui pro Odival. Se quiser fazer alguma sugestão também, está aberto esse espaço aí do canalec@gmail.com. Ou se não, pode também postando pelos comentários, que tem essa opção na tela aí da matéria que é transmitida a resenha. Se quiser fazer por aí, a gente também faz a pergunta pro Odival. Então fica todo mundo à vontade para poder participar do programa nosso aqui do Resenha Canal EC. O Resenha Canal EC, que é patrocinado pela Metrovídeo Locadora, a melhor locadora da região aqui do Uberlândia, Triângulo Mineiro, né, Welson? Fica aqui na Avenida José Fonseca Silva, número 560. Telefone, o Elson, por gentileza. É o 3210-5680. Repita. 3210-5680. E quem quiser entrar no site da Metrovídeo Locadora, como é que é, Welson? Só entrar no metrovideo.com.br, lá tem todas as opções de filmes que a gente tem, com os trailers também. Pode entrar lá que tem coisa boa, galera. É isso aí. E a Marisol Produtos Infantis, você que é empresário, trabalha com produtos infantis, compra os produtos da Marisol, são os melhores que tem no mercado. Você liga para o Sérgio Kennedy 9237-0449 e negocia com ele os produtos da Marisol, os produtos da linha infantil. É o que a Marisol chama a idade feliz, a idade da criançada, né? Então é isso aí, nós estamos começando aqui o nosso programa. Depois nós vamos fazer, no meio do programa, para dar uma distraída, Odival, nós vamos fazer uma homenagem, prestar uma homenagem ao Uberaba Esporte Clube, que ele teve que fazer uma alteração no escudo dele. E essa alteração no escudo bastante significativa. Nós vamos falar depois no meio do programa. O Uberaba está tendo uns problemas lá. Essa Taça Minas Gerais não foi muito feliz, né? Acabou ficando com a lanterna da Taça Minas Gerais. Situação que a gente fica muito triste, né, Welson? Fico muito chateado com essa situação do Uberaba. Com certeza, eu não dormi, cara, várias noites aí por causa disso. E até tô me recuperando do sono agora. Até quero te perguntar, Welson, aquele seu amigo lá do Uberaba, lá, o Paulo, ele colocou 2 mentiras esse dia no blog dele, né? Que ia pagar a cerveja? Não, né? primeiro que ele falou que vinha pegar mulher. Ah, é verdade. Já é mentira. Já errou. Segundo que ele falou que vinha pagar a cerveja, né? Até agora minha cerveja não chegou na minha geladeira, cara. Eu então, não sei o que tá acontecendo. Ele postou 2 mentiras lá na... Aliás, eu até vou postar um texto pra ele essa semana cobrando essa cerveja. Colocou essas 2 mentiras aí, acho que... Lembrando só do Uberaba não dá conta do recado não, Edson. Não, com certeza. E lembrando que o outro amigo nosso lá de Uberaba, o Edinho Macarrão, hoje eu vou provar ao vivo aqui que o Macarrão é torcedor do Berlândia Esporte Clube. Eu tenho imagens, como diz o da tenda, eu tenho imagens ao vivo. Ele é um torcedor do Verdão enrustido. Torcedor do Verdão enrustido. Fica com vergonha. Não, enrustido não, porque torcedor do Verdão não é enrustido, né? Não, é porque ele fica falando que é do Uberaba, mas no fundo ele é Não, ele é o Berlândia Esporte. Eu tenho provas cabais aqui que ele é o Berlândia Esporte. É isso aí. O Macarrão, que é o
nosso amigo lá da Rádio Sete Colinas de Uberaba. Ele quis zoar a gente agora esses dias, não deu conta, coitado, porque Participou com a gente lá na transmissão até, né? Torcer para um time que nunca ganhou um campeonato brasileiro deve ser difícil demais, né, Odival? Boa noite, Odival. Estamos aqui, vamos começar o papo aqui com o Odival. Odival Ferreira, seja bem-vindo aqui à resenha. Vamos começar da questão primeira mesmo. Quem é o Odival? Onde já trabalhou? O que já fez? Só para a gente se interar e dar uma continuada aqui, Odival. Um abraço, Renato. Prazer estar aqui com você, com o Ellison, com todos do canal UEC. Odival Ferreira é um radialista, né? Graduado em Geografia, mas já era radialista e continuou radialista. Aliás, nessa época eu estava na televisão. O Renato me perguntava ainda há pouco sobre se havia televisão também no caminho. Havia. Eu comecei no rádio, coisa de uns 15 anos, e eu fui para a televisão, fiz 8 anos, mas nunca deixei o rádio. Eu sempre fiz alguma coisa e o rádio. E na crônica esportiva, coisa de 3 anos depois de ter iniciado, eu já estava militando na crônica esportiva. Fiz mais alguma coisa no rádio? Fiz. Por algum tempo eu fui noticiarista também, fazia um noticiário geral no rádio. Mas sempre fazendo o esporte também. Comecei aos 17 anos, aposentei há 7 anos, depois de 36 anos e meio de carteira assinada. Eu costumo dizer isso porque lá no princípio houve um período, coisa de 2 anos, talvez 3, em que eu trabalhei sem um registro. Era comum naquela época, né? Então, foi para cerca de 40 anos, efetivamente militando no rádio, e 31 anos à beira do gramado, transmitindo jogos, principalmente do Uberlândia Esporte Clube. Sempre em Uberlândia? Sempre em Uberlândia. E não por falta de oportunidade, Renato e o Ellison. Eu tive vários convites, desde lá no princípio, depois de uns 5, 6 anos no rádio, eu tive um convite da Rádio Inconfidência, não quis. A Rádio Inconfidência é a que atualmente hoje é a... Não, ela permanece Rádio Inconfidência. Existe ainda? Ela pertence a uma fundação estadual, a Fundação Candiá Palógeras, uma coisa assim, Pandiá. Eu estou até em dúvida aqui agora quanto à fundação. Ela existe em Belo Horizonte, então é um órgão, é um veículo de comunicação ligado ao Estado, né? Mas ela está lá, é a mais potente emissora de Minas Gerais, segundo dizem até hoje. Posteriormente eu tive um convite da Rádio Guarani, também de Belo Horizonte, e por último da Rádio Capital, quando ela estava constituindo uma equipe esportiva lá. Da região, chegando até Ribeirão e algumas cidades do interior de São Paulo, outros tantos, e não chegou a ser um convite, mas foi uma sondagem que eu descartei logo de cara para uma rádio do Rio de Janeiro, uma rádio forte no esporte até hoje. Eu sempre quis ficar em Uberlândia, não apenas pelo Uberlândia Esporte Clube, não apenas pelos companheiros de rádio, mas por tudo que esta cidade tem. Eu nunca quis inventar moda. Por exemplo, nessa primeira oportunidade de Belo Horizonte, eu cheguei a estar lá. Houve um desencontro meu com a pessoa com quem eu deveria me avistar de manhã, e recomendando-me que voltasse à tarde, quer dizer, uma pessoa que me atendeu recomendando que eu voltasse à tarde, eu saí e dali eu tomei o caminho de casa. Eu dei uma olhada em volta e me lembrei de Uberlândia. Eu trabalhava nessa ocasião na Rádio Educadora, que ficava ali na primeira quadra acima da Praça do Vilela. Eu dei uma olhada naquilo lá, me lembrei da Avenida Afonso Pena ali, nas proximidades da Rádio Educadora, fui direto para a estação rodoviária, comprei passagem no primeiro ônibus e vim embora. Entendeu? Então é por aí. Esse é o Odival. Isso aí, Odival. E com certeza já teve passagens assim, muito marcantes aí com jogos. E tem até uma pergunta aqui vou até fazer aqui antes que eu esqueça uma pergunta. Já tem uma pergunta de um internauta. Seguinte: hoje eu fiz uma matéria questionando se o Uberlândia Boa é clássico.
que no meu entendimento não tem essa rivalidade, essa tradição de disputa, é muito recente, muito pequena ainda, né? Ele até fala que o Araguari que está desativado, a equipe do Araguari, não o Fluminense, o Araguari mesmo, Esporte Clube, né? Representa muito mais um clássico considerando a história dos times. Para você acha que o Uberlândia Boa é clássico ou o clássico mesmo é o Uberlândia Uberaba, Uberlândia Fluminense de Araguari, Uberlândia Araguari? Como é que você trata esse jogo? Você enquanto, não vamos entrar, você ainda enquanto assessor de imprensa do Uberlândia Sport, você enquanto locutor, você trata esse jogo Uberlândia Boa, que agora é quarta-feira, 20 horas, como um clássico? Renato, eu considero um clássico um jogo entre duas grandes equipes e onde role também uma certa rivalidade, uma certa tradição. Palmeiras, Corinthians, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo e um desses aí, Uberlândia e Uberaba. Uberlândia e Araguari foi, há muitos anos atrás, um grande clássico, porque eram duas equipes boas, guerreiras. Quando faltava a técnica, o espírito de luta superava e fazia o resto, de uma rivalidade muito grande, que sempre lotavam o estádio Juca Ribeiro aqui e o estádio Vasconcelos Montes lá, da mesma forma que Uberlândia e Uberaba, que hoje, tecnicamente, eu já não considero aquela primeira parte do que eu disse, que para mim representa um clássico, né? Porque nenhuma nem outra está cumprindo uma grande ou grandes temporadas, uma sequência de boas temporadas. É certo que no atual momento o Uberlândia Esporte Clube, pelo que fez no campo, merece muito mais aplauso, muito mais consideração do que o Uberaba, do que qualquer outro que esteja aí, exceção feita ao Boa, que é o último colocado hoje dentro da Taça Minas Gerais, mas com 2 jogos atrasados, né? Mas então, Uberlândia e Uberaba já fizeram um grande clássico. E sempre que se encontram, sobra pela tradição, né? Pela rivalidade que existe entre os mais velhos, porque os mais novos nem acompanharam essa disputa ferrenha que houve no passado, ainda é um grande clássico. Agora, Uberlândia e Boa eu realmente não considero. Se fosse Uberlândia e Ituiutaba, eu até poderia pensar um pouco melhor, né? Pensar, né, Odival? Porque pensar. também... A questão da são uma disputa regional, né? Regional e a história dos dois times, que sempre atuaram um contra o outro, tiveram e criaram uma certa rivalidade. Não, eu não sei se você entende como eu entendo, Odival, o clássico, igual o Uberlândia e Uberaba. É um clássico já famoso, não tem jeito, já tem muitos anos e tal. O Uberlândia e Ituiutaba, quando o Boa estava em Ituiutaba, talvez fosse um clássico de momento. Igual um exemplo, São Paulo e Corinthians hoje é a maior rivalidade de São Paulo. Só que Corinthians e Palmeiras que é mesmo o clássico lá. É isso que eu quero dizer. Talvez seja de momento, o Uberlândia tenha mais rivalidade com o Boa, mas não seria um clássico, por exemplo, Uberlândia e Ituiutaba, um clássico para Ituiutaba? Talvez isso também, Renato, mas para eles lá ganhar da gente é a glória, né? Não existe uma rivalidade do torcedor do Uberlândia com o Ituiutaba. A gente, sim, tem até aquela... Mas, na verdade, é uma dor de cotovelo do Ituiutaba tá indo bem, mas em Ituiutaba, porque como o Ituiutaba participou no cenário nacional, ainda é muito novo. Foi agora para a Série B, mas qual que é a história do Ituiutaba? Ele é antigo? Foi reativado, mas antes a Ituiutabana tinha mais história que o próprio Ituiutaba, né? Antes desse Ituiutaba de 12 anos para cá, 14 anos, com os irmãos Moraes. Lá atrás, Ituiutabana e Ituiutaba Esporte Clube dividiam as honras do futebol de Ituiutaba, vamos dizer assim. Havia entre os dois uma grande rivalidade e havia uma disputa permanente na questão técnica, quem era o melhor, né? Houve depois um momento em que os dois pararam. Isso aí na década de 70, os dois pararam, os dois suspenderam as suas atividades por um longo tempo e surgiu lá a União Tijucana de Esportes, que era o time que representava o futebol profissional da cidade, não é? Agora, você estava falando de Ituiutaba. Eu não considero mais o Ituiutaba, até porque oficialmente o Ituiutaba cedeu lugar ao Boa
Eu imagino que para efeito de federação, de confederação, aliás, eu não imagino nada, eu fico em dúvida. Eles deram licença ao Ituiutaba ou homologaram a transformação de Ituiutaba em Boa Esporte Clube? Eu não sei responder essa pergunta. Alguém sabe? Eu penso que foi só a mudança de sede. Você pensa também? Eu acho Não, mas sim. foi sim, porque eles sempre falam que vão voltar para Ituiutaba. Mas mudaram o nome também. Mudaram o nome também. Eu Ou acho, será acho que acho que mudou o nome Fantasia, razão social Mas eu não. te pergunto, você já viu isso acontecer em clube que tem estatuto, que tem diretoria, que tem conselheiro? Isso não acontece num clube que tem uma instituição mesmo, não é igual em Ituiutaba, são 3 irmãos que são donos. Você pega, por exemplo, o time do Barueri, era um empresário que era dono, que mudou para Guaratinguetá, e parece que já está mudando de cidade de novo o Grêmio, né? O próprio time lá de Nova Serrana, lá, o Nacional, tá mudando também de novo. Tá mudando para eu até ouvi a conversa. De novo, ele não é de lá? Ele foi transportado para lá? Ele era nacional antes de ir para Nova Serrana, Renato? Não sei. É Tombos, não era? Não. Ele era tombense? Não era de Nova Serrana, era nacional de outro lugar, não era Nova Serrana. Aí Eu ele não foi sabia para disso. ele foi para Nova Serrana, agora já tá mudando de novo para Não, e parece assim, tinha uma informação só no site Super Esportes que ele iria para Pouso Alegre. Surgiu o Betim também, né? Até Betim também aconteceu falar isso aí. Betim, aliás, é o Ipatinga que vai para Betim. E vai virar outro time, outro nome também. Pois é. Eu acho isso E o ridículo. Ipatinga é Me desculpa, mas isso é ridículo. Isso é imoral. O fim do mundo, é imoral. É no imoral. mínimo imoral. Entendeu? Quando eu soube que o Ituiutaba ia mudar para Varginha com o nome de Boa Esporte, eu considerei isso uma imoralidade. E disse desde então, e repito agora, se eu sou ituiutabano, eu teria excomungado esse time. E você sabe como são as coisas? O torcedor de Ituiutaba roeu o osso, né? Aguentou a segunda divisão de Mineiro, Série D, Série C. Quando foi comer o filé, saiu de lá. É. Vai entender. Mas voltando lá, eu não considero o Uberlândia Boa clássico de jeito nenhum, porque e encerro perguntando, quem é esse Boa? A não ser um time de empresário, que mais parece um circo, que explorou a praça aqui, já não tem mais público, todo mundo que tinha que vir ao circo já veio, ninguém mais vem comprar ingresso, ninguém mais vai botar dinheiro no meu bolso, eu vou embora daqui para lá. Entendeu? É isso que eu considero do Boa, do Barueri, sei lá que nome dá um para ele hoje. Eu não quero crer que o Ipatinga também vai mudar do Vale do Aço. Ou melhor, vai mudar do município de Ipatinga. Porque o Ipatinga Esporte Clube leva o nome da cidade, mesmo que não levasse, é um time de Ipatinga. Mudou, para mim acabou, virou circo. Mambembe também. Eu acho que lá em Ipatinga vai sobrar só o Ideal. Lembra do Ideal lá de Ipatinga? Que é o mais antigo time de lá. E é um clube mesmo, não é uma instituição de empresário. O Ideal realmente é um clube igual o Uberlândia Esporte, que tem estatutos, essas coisas. Tá parado? Tá parado. Mas igual o Nacional também de Uberaba ficou parado. Igual o Fluminense de Araguari, de vez em quando parou o Araguari. O Araguari até acho que não volta por causa de problema financeiro. Acho que estão esperando prescrever a Gil, dá para depois voltar, não sei. Também tô supondo as coisas aqui sem saber. Zodival, voltando a Uberlândia e Uberaba, qual foi o jogo, assim, não digo mais importante, mas que você mais se emocionou de assistir em Uberlândia e Uberaba? Assistir não, narrar, né? Narrar, né? Ou que teve uma curiosidade, então aconteceu alguma coisa interessante em determinado jogo. Sabem por que eu já estou rindo aqui? É uma pergunta frequente que me fazem. Qual foi o jogo mais emocionante? Qual foi o melhor jogo que você viu ou transmitiu? E eu tenho uma dificuldade tão grande de fazer essa seleção que eu vou dizer para vocês. Agora, como você colocou um adendo na sua pergunta e ou alguma coisa chamou a atenção, eu estava até me lembrando disso essa semana e conversava com o Zecão anteontem a respeito, porque ele é um dos personagens desse episódio. Houve lá no Uberabão, no campeonato de 1985, o Pietro Carlo Palladini ele era o presidente do Uberlândia Esporte Clube. O Uberlândia venceu o Uberaba por 3-0, jogou muito bem, senão não teria vencido de 3-0 lá. E
Terminado o jogo, o Zecão, o atual supervisor do Uberlândia, e o Geraldo Touro, que é professor das escolinhas de futebol da Futel, grande ponteiro direito, campeão com o Zecão da Taça CBF em 84. Os dois, Zecão e Geraldo Touro, foram sorteados para o exame antidoping. Até aí tudo bem. Os dois se recolheram ao recinto determinado pelo responsável pelo exame, fizeram o famoso xixi no vidrinho e depois de alguns dias a bomba estourou. O Tribunal de Justiça Desportiva estava acusando Uberlândia e os dois atletas por uma irregularidade havida no material colhido. Num dos frascos havia cerveja e no outro havia guaraná. Entendeu? Parece uma piada, né? Mas é verdade. Eu comentava com o Zecão sobre esse fato anteontem ainda, durante o treino lá, a gente conversava, disse, Zecão, você está lembrado naquele caso lá em Uberaba? Aí ele já começou a rir também. Ele disse, Odival, a coisa mais estranha do mundo. O cidadão lá do exame veio lá reclamando que os frascos estavam gelados. Veio aí. Ele falou, bom, nessa hora eu não sei mais nada, porque palavras usadas pelo Zecão. O Pietro, né, você sabe como é que é. Aquele estouradão, né? Ele já chegou, passou a mão na gente, vamos embora, levou mais o Geraldo Touro embora. Quer dizer, houve até um processo do tribunal. O Zecão e o Touro foram chamados a Belo Horizonte para depor, foram lá. No depoimento deles, eles afirmaram que já tinham dito, que fizeram regularmente a coleta do material como mandava o figurino. E o que tinha acontecido depois eles não sabiam explicar. E ficou por isso mesmo. Foi num jogo Uberlândia 3, Uberaba 0, lá no Uberabão. Placar bom, hein? Muito bom. E o exame antidoping melhor ainda, né? Ah, outro detalhe. Curioso esse exame antidoping, com cerveja e guaraná, né? Outro detalhe que o Zecão me contou, ele disse que nos 4 jogos seguintes, ele era chamado para o exame antidoping e o pessoal responsável ia buscá-lo lá no centro do gramado. O árbitro apitava o final do jogo, o pessoal estava lá para escoltá-lo, que era para evitar de alguma mutreta no meio do caminho. Eles suspeitaram muito do Zecão, mas ele disse, depois de uns 4 ou 5 que fizeram seguidamente, aí entenderam que eu era bom rapaz e esqueceram do doping que eu pudesse usar. Dival, você foi em Uberaba nesse jogo, esse último agora? Ou não? Não. Mas você recorda de algum clássico que você narrou Uberlândia, Uberaba, Uberlândia, que tenha ido apenas 80 pessoas no jogo? Já aconteceu isso? Tão pouco assim, não. E outras, já aconteceu de num clássico Uberlândia e Uberaba, por exemplo, Uberaba e Uberlândia, no caso foi esse último, ter mais torcida do time adversário que do time da casa num clássico? Eu acho que, não sei, eu acho que não, mas você já ouviu um negócio desse? Nessa questão aí pode até ser que tenha havido excepcionalmente algum caso. Mas no duro, eu desconhecia esse fato de que foram 80 pagantes, 80 ou 80 e poucos. Não foi divulgado o número de presentes, mas eu que estou fazendo essa estimativa. Não tinha 100 pessoas lá mesmo. Não tinha 100 pessoas no estádio. Não Lamentável, hein? Tinha mais ou menos umas 45 pessoas do lado da torcida do Uberlândia, onde fica a torcida do Nacional ali, né? No sol. E do lado das rasas não tinha quase ninguém. E as pessoas que tinham, a maioria ainda era torcedor do Uberlândia, sentado onde fica a torcida do Uberaba. Pegando a sombra ali. E pouquíssimos torcedores do Uberaba. Falando que tinha 80 torcedores, eram 20 do Uberaba, 60 do Uberlândia. É uma coisa assim, lamentável e triste porque a gente chama de clássico, né? Exatamente. O Vinícius está até comentando aqui, a gente podia ter contado nos dedos, ó. Não dá para ter contado nos dedos, sim. Gente que não teve esse trabalho de contar, mas dava para ter contado. Há uma infinidade de razões para isso. O primeiro motivo, a razão mais forte, é a situação do Uberaba, né? Ele já estava fora de qualquer... Aliás, sempre esteve nessa Taça Minas Gerais, fora de qualquer possibilidade a partir da segunda rodada, né? Eu não vou estragar
a surpresa que vocês vão fazer há pouco, com a homenagem aí, mas uma campanha como a que o Uberaba fez, ele estava pedindo, pelo amor de Deus, para que a federação, quer dizer, isso eu estou exagerando aqui na expressão, né? Para que a federação cancelasse o jogo, ou desse, se ele pudesse dar um WO no Uberlândia, ele teria dado. Aliás, eu me lembrei de uma outra coisa curiosa, não me deixe esquecer desse WO, que daqui a pouco eu vou contar uma outra curiosidade do Uberabão. Mas então, soma-se a tudo isso a questão de um torneio não muito atrativo, tecnicamente não muito bem credenciado, a concorrência que se tem por todos os lados hoje em dia, né? Porque se você marca uma reunião que não é tão agradável, as pessoas hoje têm 1000 lugares para ir com muito mais satisfação, né? As Assim opções com aumentaram futebol. muito, né, Divaldo? Muito, muito. Gente, eu me lembro lá nos anos 70, quando veio a febre de transmissão de jogos pela televisão, eu era frontalmente contra. Eu dizia que a gente ia caminhar para isso. O esvaziamento total dos estádios. Outra crítica que eu fiz em 1978, quando o Uberlândia foi convidado para participar pela primeira vez do Campeonato Brasileiro. Um campeonato com 80 times. Eu disse, o Campeonato Brasileiro perde a qualidade a partir de agora, porque, sendo 80 participantes, há mais casa para acolher os mais ou menos e completar com as pernas de pau. Então nós teremos times tecnicamente fracos, um esvaziamento no estádio pelo desinteresse do torcedor, e isso tudo veio aliado aí. A televisão mostrando jogos a toda hora. Hoje em dia é muito pior, você a qualquer momento tem um jogo para ver na televisão. Daqui fora, né? Europa, né? Da Etiópia, do Japão, sei lá da onde, toda hora tem, não é? E os grandes times é que estão marcando presença diariamente, ou melhor, em todos os seus jogos, nos canais de televisão. Virou espetáculo televisivo o futebol. Então vem essa soma toda aí. Agora, chegar ao máximo de cerca de 80 torcedores num jogo Uberaba e Uberlândia, aí é o fim da picada. Eu fico muito mais triste sabendo disso. E isso, Dival, tem um adendo que marcou o jogo para sábado, que não tem jogo na TV aberta. Pra fugir, né? Você imagina se marca pro domingo. Se tivesse sido domingo com essa final de brasileiro, e ninguém. Chegando próximo. Então. Mas mesmo no sábado à tarde tem televisão aberta aí que mostra não a Série A, mas mostra outras coisas como a Série B, né? Que não deixa de... A Série B não é tão atrativa quanto Não, o Brasileirão, né? Não. Principalmente que não tem nenhuma grande equipe agora disputando esse... Tem o Goiás, mas não é um time de torcida nacional. Eu falo assim, não tem nenhum time de torcida nacional. Tem o Atlético Paranaense, mas ele apesar de ter torcedores fora do Paraná, é gente que veio do Paraná. Raramente você encontra um torcedor do Goiás que não veio de Goiás, um torcedor do Atlético Paranaense que não veio do Paraná. Então não tem nenhum time de torcida nacional. Isso deixa a Série B do brasileiro ela menos atrativa, né? Sem dúvida. Por isso que eu acho que não dá nem para culpar o Campeonato Brasileiro da Série B pela falta de público no clássico. Renato, né? Ano que vem faz sentido, né? Porque ano que vem o Palmeiras o ano que vem vai ter um time de torcida, né, Sérgio? Mas se você comparar essa Série B sem grandes atrações com um campeonato de atração nenhuma, ganhou a Série B. E o que ajuda a descredenciar os clubes, a grande maioria dos clubes do Brasil, é essa descaracterização, o desenlace promovido pelos empresários ou por outros interessados do clube esportivo com a comunidade, que graças a Deus isso ainda não aconteceu com o nosso Uberlândia Esporte Clube. O Uberlândia Esporte Clube ainda é uma agremiação que representa a comunidade de Uberlândia. Eu até dizia isso num programa semana passada. Ele surgiu
um racha num primeiro time que existia em Uberlândia. Mas ele passou a ser o representante de pelo menos metade daquela comunidade. Daqui a pouco, aquele primeiro time desapareceu, ficou sendo ele o único. Claro que vieram depois outros times que representaram o bairro tal, aquela comunidade isolada ali, mas a comunidade uberlandense como um todo ficou sendo representada pelo Uberlândia Esporte Clube. Então existe um laço de amizade, de carinho com toda a comunidade, o que não acontece com muitos times. O Boa, por exemplo, né? O Barueri, o Nacional de Nova Serrana. Agora o próprio Ipatinga, né? O Ipatinga, né? Então, aquele time leva público quando está desenvolvendo um bom futebol, quando está oferecendo um bom espetáculo. Quando não está oferecendo um espetáculo razoável, pelo menos, ninguém se interessa em ir. No caso do Uberlândia, quando você falava aí dos 80 torcedores no Uberabão e me perguntava se eu já tinha visto um público desse, eu me lembrei de te dizer que nos bons tempos do Uberlândia, e eu digo nos bons tempos de um momento em que o time também esteve em baixa, porque ali no início dos anos 70, o Uberlândia Esporte Clube passou por uma grande crise, endividado, não conseguia fazer um bom time, gastou muito aqui, ficou devendo ali, depois virou... Não era parecido com essa crise agora, não é? Fala assim, em termos no campo. Que o Uberlândia na década de 70 sempre disputou o módulo 1, né? Primeira divisão do Mineiro. Porque não tinha o módulo 2. Não tinha, né? Todos os times depois criaram a segunda divisão. Mas ali o Uberlândia sempre teve bom time. Mas no princípio... o Campeonato Brasileiro, 78... Pois é, mas eu estou dizendo no princípio de 70. Em 78 ele estava saindo dessa má fase aí. De 71 a 75, ele teve um período negro, em que houve uma sucessão enorme de presidentes, de mandatos inacabados. Foi o Alcir Custódio, chegou a ser presidente, o Aldorando, né? Alcir? Acho que o Alcir foi dessa época também. Eu não me lembro de Alcir, não. Teve um presidente, Alcir. Calcir. Calcir. Mas o Calcir foi quem consertou a casa. Foi, né? Foi. O Aldorando tinha vindo antes, fez um time muito forte, inclusive contratando jogadores com o próprio dinheiro e depois vendendo esses jogadores para recuperar a parte dele. Mas quem veio depois pegou esse time no auge, não é famoso, era um time grande, então foram feitos alguns investimentos ali e daqui a pouco o Uberlândia entrou numa situação financeira crítica. Depois dessa sucessão que eu te disse, de alguns mandatos até interrompidos, apareceu o Calcir José Pereira, que é um grande empresário uberlandense, atua e já atuava num grande atacado que estava nascendo, e hoje é um grande atacado da cidade. Ele convocado por alguns amigos da comunidade que eu falava. Só para complementar, que eu estou vendo aqui, a minha relação não é muito boa dos presidentes, mas eu tenho uma aqui no site, na época foi o Calcir José Pereira, 74, 75. Mas está invertido, não há uma sequência lógica aí não. O Calcir veio antes do Mário Borges. Ele veio antes do Mário Borges? José Aparecido Martins, do Zé Gomes, do Elmo, do Pietro. O Calcir veio... Não aparece aí quem estava antes dele. Não estou sem a informação. Não aparece quem estava antes do Calcir. Antes do Calcir, entre o Aldorando, que fez um grande time, o João Pedro Gustin, que depois foi deputado estadual. Parece que teve um ano, 72 ou 73, já me passaram essa informação, que o Uberlândia fez igual no segundo semestre do ano passado. O clube não fechou, mas ficou sem disputar nenhuma competição, parece que foi um ano. Não, uma competição no ano todo, não. Não havia muita coisa para disputar também. Dentro da temporada havia o campeonato estadual e a Taça Minas Gerais, que apareceu lá nessa ocasião, ela era a primeira parte do campeonato. Ela era disputada no primeiro turno do campeonato. Depois disputava-se o segundo turno. Geralmente o campeão da Taça Minas Gerais entrava com alguma bonificação no segundo turno. Era coisa de levar um ponto de bonificação. Terminava o Campeonato Mineiro, não tinha mais nada. Aí quando começou o Campeonato Brasileiro,
enquanto geralmente 4 times mineiros disputavam o campeonato nacional, a Federação Mineira promovia o chamado torneio incentivo, a cada ano homenageando uma personalidade. Era um torneio, não vou dizer oficioso, porque era promovido pela federação, mas que não levava a nada, era mais ou menos como disputar um campeonato com os times do interior, sem um do interior, porque entravam Cruzeiro, Atlético e América, mais um quarto colocado. Ora era o Uberaba, ora era o Valério, ora era o Vila. Seria o campeão do interior do Mineiro, ou não? Não. Não, né? Estou dizendo simbolicamente, seria um campeão do interior desfalcado de um, né? Porque Entendi. tinha um do interior lá naquela fase final. Então era por aí o campeonato. Então depois dessa dificuldade financeira, o Uberlândia já não conseguia fazer time como aqueles que vinham lá da fase do Eldorado, mas antes do Eldorado teve grandes times aqui também. E houve momentos na história em que o Uberlândia tinha times que venciam sequências enormes de jogos, basicamente com jogadores daqui. E alguns vindos da região, outros de fora, tá certo? Mas a base era daqui. Então, depois dessa crise brava, a comunidade convocou o Calcir, que constituiu um grupo de amigos, e ele disse ao final: terminamos os 75 que usamos para pagar as dívidas. Agora vamos fazer um bom time em 76. Mas aí acabou que numa reunião desse mesmo grupo, que o influenciou e que o levou à presidência, resolveu manter aquele grupo da diretoria, mas desenvolvendo um rodízio nos cargos. Então foi eleito Mário Borges de Oliveira no lugar do Calcir. Depois do Mário veio José Aparecido Martins, reeleito. E aí veio uma outra situação. Aí veio uma outra situação meio complicada. Porque o José Gomes de Fátima, que era o vice de futebol, se entusiasmou, porque já tinham contratado o Dirceu Lopes, pago por um empresário da cidade, a empresa CCO da época, do Edmundo Paulino de Carvalho, O Dirceu era pago pela CCO, mas entusiasmado com aquele grande craque no time, o Zé Gomes quis contratar outros. E contrariando até a vontade e a orientação do presidente, que então disse: você está assumindo a responsabilidade, assuma o time também. Renunciou e o Zé Gomes ficou na presidência. Por aí essa ordem da diretoria. E ele assumiu mesmo e depois até... Assumiu e terminou numa situação difícil. Terminou até quebrado, né? Dizem que ele terminou a vida doente em Goiânia, em situação financeira difícil, mas ele não saiu dali quebrado. Não foi o Uberlândia que o quebrou. Deve ter contribuído para mais na frente, né? Eu ia fechar com outra coisa. Então o Calcir foi o redentor, né? O que eu ia dizer, depois do Zé Gomes houve outra situação difícil, porque houve um momento em que ele já não tinha como sustentar a manutenção do time. Ele chegou a pedir ao Conselho Deliberativo que alterasse os estatutos a ponto de permitir a venda ou alienação do estádio Juca Ribeiro. Ele se propunha a tomar um grande empréstimo numa instituição financeira para montar o grande time que a torcida cobrava. Acreditava-se ainda ali que a bilheteria pagava o plantel. E ainda era por aí nessa época. Ia muito torcedor no estádio, né? Passava tanto jogo na televisão, né? E depois do Zé Gomes, então, veio essa crise, o Conselho Deliberativo teve que assumir a direção do clube por alguns meses, e depois do José Gomes foi eleito o Elmo Ciles, que deu uma arrumada na casa e deixou a base prontinha para o time ganhar a Copa CBF em 84. A base, na verdade, pelo que eu acompanho de conversas também, lógico que você sabe muito mais do que eu, mas a gente conversa muito sobre o Uberlândia Esporte e acaba vendo que em 79 já tinha pelo menos uns 3 jogadores do time de 84. Myron César, Maurinho, qual que é o outro? O Zecão chegou em 80. Tem mais um. Mas pelo menos o Myron César e o Maurinho eu tenho certeza que eles já estavam no time de 79. Mas da base, né? Todos vindos da base. Foi montando uma equipe. Exatamente. Já de 79, na verdade, antes com as próprias categorias de base, o Berlandinha, né? Hoje chama-se de Verdinho, na época era o Berlandinha, né? Exatamente.
no ano de 1980, quando o Zecão veio, já estava aqui o Moacir, chegou o Zecão, o Chiquinho veio logo depois, tudo isso aí no período do Elmo Cires. O time tinha Moacir, tinha Luizinho, tinha o Zecão, o Batista, que veio da base também, o Chiquinho, não sei se já falei, logo depois veio o Batata, o lateral esquerdo, e lá na frente tinha o Myron César na ponta esquerda, mas por ocasião da Copa CBF, ele já tinha sido emprestado ao Guarani de Campinas, e aí contratou-se o Zé Carlos para o lugar dele. Estava aqui o Paulo Borges, que veio do Cruzeiro, e quando foi embora, o Uberlândia teve que contratar o Geraldo Toro para a Copa CBF. O Uberlândia contratou 3 jogadores para completar, vamos dizer, o elenco experiente, e completou com a turminha da base, dando oportunidade ao Maurinho, ao Eduardo no meio de campo, ao Vivinho no comando do ataque. Realmente foi... É inegável, todos os nossos entrevistados aqui que tem essa recordação do Uberlândia Sport de muito tempo, todos falaram, não tem jeito de você falar que o melhor time que o Uberlândia Sport teve até hoje foi o time de 84, até por causa do título da Série B do Brasileiro, a Taça de Prata, né? Que é equivalente a essa Série B. Mas tirando essa equipe que já é, como é que fala, é consenso, que ela... Não dá pra você questionar um time que foi campeão brasileiro. Todo mundo fala, foi campeão brasileiro, é o melhor. Mas tirando essa equipe, qual pra você que você fala se dava gosto de ver jogando nesses 40 anos? Você fala assim, não, aquela equipe do Uberlândia era boa de assistir, valia a pena. Narrar, dava prazer mesmo. Eu vou citar 2 para você. A primeira que eu não narrei. Eu só assisti ao primeiro jogo da decisão da Zona Triângulo da primeira divisão, que na prática era a segunda, né? Que era a primeira divisão, e depois a divisão extra, que era a maior. O Uberlândia ganhou a primeira divisão naquele ano, de 63, e foi para extra. Mas o time que ganhou esse torneio, primeiro do Araguari e depois do Palmeirense lá de Ponte Nova, para fechar a conquista da primeira divisão, eu só vi esse time jogar, essa escalação que eu estou dando, no primeiro jogo com o Araguari aqui. Primeiro da melhor de 3 pontos. Que ano foi mesmo? 1963. 63? O campeão da divisão de acesso. Em 1963. Eu era garoto ainda, eu vi Barbosinha, Zé Roberto, Dimas, que a sua geração conheceu como Becão, dono da churrascaria, né? O Dunga e o Carlinhos, com quem me encontrei anteontem no supermercado. O meio de campo, aliás, desculpa, o Carlinhos é do outro time. Na lateral esquerda era o Serafim, que depois foi vendido ao São Paulo. O meio de campo era Valdemar e Maércio, o maior driblador que esse time já viu, jogando com a sua camisa. Reinaldo, Zinho, o maior craque que eu vi no Uberlândia Esporte Clube em todos os tempos. Barizon ou Joãozinho, os dois se revezavam ali pelo comando do ataque, e Barrica pela ponta esquerda. Neriberto não fazia parte dessa equipe ainda não. Neriberto vem no próximo. Esse é um time de 63. E depois o outro time, que eu considero o outro melhor que eu já vi, esse eu narrei o jogo dele. Eu estava principiando a minha carreira, foi o chamado time, o timaço de 1968. A base foi deixada pelo Aldorando, presidente Aldorando. E o presidente desse 68 era o João Pedro Gustin. O time tinha, esse daí. Aqui, esse é o primeiro time que eu lhe falei. Não, parecia. 1960. Mas tem alguns, eu estou vendo o Becão aqui, o Dimas, Becão. Eu vi o Dimas e o Dunga, pensei que fosse aquele time. O meu amigo Renato está passando imagens aqui. É o Zinho? É o Zinho, foto atual, recente. Olha, isso jogava bola demais. E ele era tipo Neymar. Um dia ele cobrou um escanteio de chaleira, como diziam, né? Você vai e bota o pé que vai bater na frente, vem com o de apoio e toca por trás. Ele cobrou um escanteio dessa forma e jogou a bola com mais eficiência do que muito jogador de hoje em dia faz. Estou falando do Zinho. Então aqui você parou. Você parou. Não, ainda não é o time que eu vou citar, mas é por aí. Eu estou mostrando um time aqui pro Dival, que tinha
Carrara, Paulo, Neriberto, Carlinhos, Alemão, Lourenço e Dunga. Embaixo agachado aqui o Arcanjo Ferreira. Hoje mora em Araguari o Ferreira. Hamilton. Eu quero ainda trazer o Ferreira aqui. Vamos ver se ele vai. Se eu vou conseguir fazer isso aí. Hamilton, Vavá e Fazendeiro. O Vavá estava aí. Final da década de 60, né? O Vavá estava aí como convidado, né? Porque ele nunca jogou pelo Uberlândia Esporte Clube. Mas então, outro time. Você me pedia um time que eu considerava. Você acabou de fazer. Esse daí. É o mesmo, né? O time que eu considerava. Esse aqui é com a Miss. Miss Minas Gerais, segunda Miss Brasil. Depois, com a brasileira assumindo o título mundial, ela foi considerada Miss Brasil mesmo. Assumiu, né? A reserva entrou. Bom, então eu me propus a citar dois times e já citei o primeiro de 63. O de 68. Renato, Paulo, Dunga, Neiriberto e Carlinhos. Jorge e Hamilton, Quinzito, às vezes jogava o Fazendeiro, os dois se revezavam muito por aí. Na foto aí está o Quinzito. Quinzito, Santana, parece que não está aí na foto. Santana não está. Santana não está nessa foto que a gente está abrindo aqui. Era o meio de campo Jorge e Hamilton, Quinzito, Santana, Ferreira e Reis. Esse time hoje. Sabe quem falava muito essa escalação? O Milton Neves. Antigamente, ele parou, mas antigamente, há uns 7, 8 anos atrás, o Milton Neves falava assim: vocês não conheceram aquele. O Milton Neves é muito gozador. Vocês não conheceram aquele time do Uberlândia, Quinzito, Hamilton, Ferreira, Fazendeiro, não sei o quê. Você vai falando os nomes, foi lembrando exatamente que ele repetia quase todo o programa no domingo, essa escalação do Uberlândia Esporte. E o povo, acho que de São Paulo, do Rio, mas por que ele fica falando desse time aí? Que ele falava que o Fazendeiro foi o melhor jogador, não sei o quê, e ficava brincando com isso. Acho que é até mais brincadeira dele, mas realmente é a mesma escalação. Você está falando é a escalação que o Milton Neves sempre falava desse time aí de 69? 68. 68, né? Ele seguiu, ele ficou entre 67 e 69 com algumas variações, mas a base era essa aí. Então essa foi o 63 e 68 para você foram as duas melhores equipes, né? Foram. Interessante. Depois eu até quero, Dival, a gente separar um tempo até fora do programa para a gente fazer um balanço disso aí. Eu quero saber mais disso aí, a gente poder anotar para colocar, pegar as fotografias. Você está conhecendo os jogadores aqui, ó. Várias das minhas fotografias não tem toda a escalação, né? Igual eu tenho aqui o de 67, eu tenho aqui, ó, Califa, Jorge, Carlinhos, Jair, Gato e Lourenço, Fazendeiro, Neriberto, Ferreira, Valdocir e Fiote. É um time de 67, esse aqui. A gente vai tentando fazer buscar um pouco da história do Uberlândia Esporte, que eu acho muito importante, um clube que tem história para contar, que tem história para ser falada. Isso são poucos clubes no Brasil que realmente tem o que mostrar, igual o Uberlândia Esporte tem. Eu espero contar com a sua ajuda, um dia a gente sentar, estabelecer alguma coisa aí, a gente, quem sabe, até vira um livro. Eu não estou falando que eu vou escrever um livro do Uberlândia Esporte, não, gente. Eu quero juntar várias pessoas, fazer um trabalho, assim, várias pessoas ajudando, junto fazer um livro do Uberlândia. Não tem essa pretensão de escrever um livro que... Não, por que não? Não tem, não. Eu quero mais resgatar a história do Uberlândia mesmo. E eu acho que isso aí merece um livro, merece ser guardado para o torcedor, para as próximas gerações. Eu sempre que escuto, fico escutando igual você está contando as histórias aí do Uberlândia, Dival, eu fico me deliciando com essas histórias. Naquele evento que teve dos 90 anos, Gema, foi muito prazeroso escutar o Dr. Sebastião Lintz falando. Não sei se você teve esse prazer também. Teve. E antes o Antônio Pereira da Silva, o historiador, Antônio Pereira, né? também, o Moacir também, contando a história dele do cheque lá é maravilhosa, né? Olha, e o Dr. Sebastião Lintz, vocês se lembram de que ainda há pouco eu falei que houve um momento em que o Zé Gomes de Fátima teve que entregar o clube ao conselho. E como ele e outros antes já tinham feito isso, principalmente naquele período que eu disse de mandatos interrompidos, dificuldade financeira, quando a coisa apertava, eles no mínimo iam atrás do Conselho Deliberativo, que naquela época tinha o Dr. Sebastião quase sempre como presidente. Houve um momento em que Fábio Borges Cunha, que sempre esteve no Conselho, e muito menos que o Dr. Sebastião assumiu a presidência também,
Mas então o doutor Sebastião, nos momentos difíceis, liderava esse grupo do conselho, botava uma pastinha embaixo do braço e saía para buscar, junto com os amigos que tinha na cidade, os empresários, o dinheiro que estava faltando para dar uma arrumada na casa. O Uberlândia Esporte Clube deve muito ao doutor Sebastião, como deve ao Fábio, que eu já citei aqui, como deve ao doutor Sátiro Araújo Grama, que estava acompanhando o doutor Sebastião lá naquele dia, ao Norton Regal Pereira, que faleceu uns meses atrás. Norton era pai do Paulo Regal, que é técnico do futebol amador aí. Tem a rua no nome dele, do Norton Regal. Já tem? Tem. Coisa boa, andaram rápido. Coisa boa. Merece, foi uma justa homenagem. E tantos outros nomes desse conselho deliberativo aí. Solon Rodrigues de Souza. Eu vou me lembrando e vou falando. Uma hora a gente vai fazer a relação de todos e eu passo para vocês, para um momento qualquer, eles serem homenageados, devidamente homenageados. Por falar em homenagem, acho que a gente precisa lembrar aqui, né, Renato? Ontem... Não. No sábado à noite, o falecimento da mãe do Flávio. Mandar um abraço pro Flávio aí, Flávio, que você saiba que pode contar com a gente, o que precisar. Porque amigo é pra essa hora também, né? Não é só pra horas houve, boas, até para esclarecer para quem está acompanhando a gente, no sábado à noite faleceu a mãe do Flávio Gomide, que é o diretor de marketing do Uberlândia Esporte e também presidente da Associação Verdão. Foi uma perda assim inesperada, abrupta, porque aconteceu rápido, ela não estava nem doente e realmente o Flávio está passando por um momento de muita tristeza, muito sofrimento. A gente aqui do canal EC dá os nossos sentimentos de pesar e dá um abraço fraterno ao Flávio Gomide aí, que Deus console ele nesse momento tão difícil da vida, que ele consiga forças para continuar a vida, que Deus escolha o melhor caminho para as coisas acontecerem. A gente torce para isso e fica essa nota realmente muito triste aí pela passagem do falecimento da dona Raquel Gomide, a mãe do nosso amigo Flávio Gomide, né? Bom, Odival, entrando no assunto agora, rádio. Depois nós vamos entrar na parte de televisão. Como que era esse... Hoje é muito diferente a transmissão de jogo de rádio. Hoje o pessoal usa mais tecnologia, essas coisas. Como que era o trabalho de vocês chegar no estádio? Essa transmissão era através de quê? Linha telefônica também? Já utilizava a linha telefônica? Me explica para mim, que talvez eu estou por fora. Você está me confirmando que sim. Mas como que era o trabalho de chegar e fazer uma transmissão de um jogo? E outra pergunta, acrescentando, você já trabalhou com ondas curtas também ou só AM? Não, onda curta era coisa de rádios grandes, né? Eu trabalhei em uma emissora, exatamente da educadora que eu já citei, que tinha a chamada onda tropical, que era uma onda mais para atingir distâncias maiores. Hoje eu acho não tem mais. Você olha nos receptores aí, não tem mais. Mas emissoras de ondas curtas não, porque eu sempre trabalhei em Uberlândia. Comecei na cultura, onda média, fui para a educadora, onda média e a tropical, voltei na cultura, daí fui para a rádio Uberlândia, que era onda média e de baixa, pequena potência. Depois é que o Héctor Ibraia, que era um dos sócios e que assumiu uma rádio de 100 watts na época, ele foi aumentando, passou para 500, depois 1000, né, mas sempre ficou em onda média. Da rádio Uberlândia eu fui para a Rádio Visão, tinha 5.000 watts de potência, mas onda média também. A Rádio Visão se transformou em Rádio América, que é onda média também. Então onda curta não. Mas na questão do sistema de transmissão, é o mesmo de antigamente, nessa questão do contato. É via circuito telefônico, claro que hoje com facilidades enormes. Naquela época, muitas vezes o estádio não era dotado de um ramal de telefone, né? Uma linha instalada definitivamente. Então você pedia a instalação de uma LP e a concessionária da companhia de telefone daquela cidade esticava tantos metros de fio a partir de um ponto que tinha lá uma linha e levava essa extensão até o campo. Muitas vezes havia um problema, alguém mexia lá, ou sei lá o que, muitas vezes estava ligado também e não funcionava, perdia-se muita transmissão nessa época. Eu vou te dizer, eu perdi 2 transmissões de Brasília, eu fiz 3 ou 4 de Brasília, 2 eu perdi.
entendeu? Na primeira eu cheguei e não tinham sequer instalado a linha. Depois de alguns anos, eles começaram a instalar a linha e assinalar com a etiqueta a rádio que ia utilizar aquele par. E no princípio era par simples, era um par só. Depois, eu imagino que de 1970 para cá, está lá no meu princípio, né? Lá para São Paulo, Belo Horizonte já existia isso. Para nós aqui começou a trabalhar a 4 fios em meados de 70. Aí você tinha o par definido para transmissão, que era o TX, e o RX, que era do retorno, né? Então estava tudo assinaladinho. A mesa amplificadora é a mesma, só que muito mais moderna. Antigamente usava-se cada caixotão enorme, né? Hoje em dia são aquelas coisinhas pequenas. É uma mala. Não havia o microfone sem fio. Isso é coisa de uns 30 anos atrás, que proliferou mesmo, né? Lá embaixo também era feito na base do fio. Muitas vezes, em estádios pequenos, você jogava aqui da cabine. Conectado tinha que descer o ao fio lá seu, embaixo? Caraca. Jogar 100, 150 metros de fio lá dentro do campo para o repórter trabalhar. Com microfone, também com um amplificador lá na ponta desse fio. E o que você está falando aí, a gente até via, né, nas primeiras transmissões de TV, às vezes o cara ia bater o escanteio, tinha que puxar, que é muito Tinha que difícil. puxar, é. Isso é verdade. A gente já formou-se uma macarronada ali, né, que era mesmo. Na inauguração ou nos primeiros jogos do Parque de Sabiá, inclusive, tem uma foto dessa numa galeria aí. O título dela, Macarronada no Parque do Sabiá. Um grande jogo, rádios de todos os cantos do Brasil, todo mundo com fio lá embaixo. E quando um corria para lá e o outro para cá? Era um tal de trançar fio, e depois eles ficavam 20 minutos lá para se desvencilhar um do outro. E chegava no final, às vezes ninguém conseguia ir para lugar nenhum, porque estava tudo um emaranhado. O Ivo Donizete, que é hoje o massagista do Uberlândia Esporte Clube, trabalhou com a gente na Rádio Uberlândia nessa época. De vez em quando ele perdia um tempão terminado o jogo para livrar o nosso fio daquele enrosco feito com os demais. Então era por aí. Ô Dival, rádio, hoje, principalmente rádio AM, como que você vê essa mudança de, assim, aparecer outras mídias e tal? Quando você começou o rádio AM era sensação, né? Todo mundo escutava rádio AM, não tinha, acho que não sei nem se tinha FM, tinha já ainda? Não. Não tinha FM ainda não, FM né? em Uberlândia veio com a Rádio Visão no início dos anos 80. Início dos anos 80. Como que você vê esse, então, eu não sei se dá para chamar de declínio ou mudança ou adaptação ao público, mas como que você vê o que tem transformado o público hoje em relação à rádio AM? Não sei se mudou o perfil, ou se talvez continue até o mesmo tanto de gente, mas não é mais como é que fala? O veículo, como que se diz, tão popular igual foi na década de 70, né? Como que você vê essa transformação da rádio AM hoje em relação à década de 70? Não tem mais o tanto de gente que você diz, em termos de ouvintes. Não, às vezes tem o mesmo tanto de ouvintes que a população cresceu, mas proporcionalmente caiu. Proporcionalmente caiu, porque há uma divisão, né, Renato? Quer dizer, como você disse, antigamente o que tinha de comunicação de massa? Rádio. E era rádio AM. Aí o rádio AM tinha, de manhãzinha, de madrugada, de manhãzinha, programação sertaneja. Toda a rádio tinha o seu programa sertanejo, um grande animador sertanejo. Aqui nós tivemos, desde Ari Novaes Rocha, lá na Rádio Difusora, praticamente desde a sua criação lá em 1936, o Zé do Bode, o Manuel Neves, que passaram por lá. O Zé do Bode depois foi para a Educadora, onde já tinha o Coronel Hipopota, um grande nome do rádio uberlandense, que fazia de tudo. Mas ele criou um programa sertanejo meio teatralizado. Ele tinha vários personagens que participavam com ele, como se fossem os funcionários do que ele chamava a Casa Grande da Nossa Fazenda. Então tinha Zé do Bode, tinha Juca 38, e ali os locutores convencionais da rádio, como Fraga Filho, Darcy José, faziam outros personagens. Então a Magda Santos, que fazia Maria Gamela. Então, no programa dele tinha lá para 7 a 8 personagens, né? Era
mais ou menos um Chico Anísio Show, escolinha do professor Raimundo no rádio, né? Até a telenovela na época, né? Tinha, o rádio fazia telenovela. Famosíssimos radioatores eram hoje como se fosse lá o Tiago Lacerda, que é para televisão hoje, né? Paulo Gracindo, que a Jovem Guarda, talvez vocês dois mesmos não saibam de longe quem foi Paulo Gracindo. Começou lá no rádio. Os grandes atores da televisão, os primeiros, eram de origem no rádio. Como aqui, surgiu a TV Triângulo, quem é que fazia? Lá em 1964, quem é que fazia a TV Triângulo? Esse Darcy José, esse Fraga Filho, que eu falei, que trabalhavam na Educadora, né? E outros vários, era todo mundo do rádio. Quer dizer, então veio a televisão, já dividindo com o rádio, e ganhando a projeção que tem hoje. Depois veio o rádio FM, aí o AM teve que dar uma caracterizada diferente, porque, como eu disse, ele começava com sertanejo, aí de hora em hora tinha um informativo, geralmente um informativo de 5 minutos, em determinada hora do dia ou da noite o grande jornal falado, era coisa de 1 hora de notícia, como as grandes emissoras de São Paulo ainda mantém, parece que a Globo do Rio também, a Bandeirante e a Jovem Pan eu sei que tem os seus jornais falados longos, né? E durante o dia, mais ou menos das 7 às 5 da tarde, era a programação musical. Os disc jockeys, né? Os DJs de hoje, eles eram chamados também naquela época, já eram chamados na verdade, de disc jockey. Hoje nem disco eles não usam mais, né? Não, hoje nem Tudo disco não usa. Em MP3, em arquivo de MP3. Então eles apresentavam seus programas musicais com a participação do público, que mandava carta pedindo música, homenageando fulano que estava aniversariando, por telefone, ao vivo, né? Então o rádio AM era isso. Com a chegada do FM, que chegou executando música, que era muito mais um toca-disco, para você sintonizar num rádio, ouvida nos consultórios médicos, de dentista, na sala de recepção dos escritórios de advocacia. No seu, por exemplo, teria lá um terminal de rádio FM hoje em dia, naquela época, né? Então, o rádio AM começou a ganhar essa característica. Só licencinha, Dival, no do Renato teria um AM mesmo. Um AM, o Renato gosta de AM. Pois é, eu tava só esperando você falar isso aí, porque assim, eu sou do sistema antigo, aprendi eu gosto da AM com meu pai, com a minha mãe. Minha mãe ficava a manhã inteira mexendo as coisas em casa, escutando rádio AM. Isso lá em Sacramento, a Rádio Sacramento. Rádio Sacramento, depois eu canto a musiquinha, até hoje eu lembro de cor. E eu e meu pai, a gente viajava muito. Minha mãe era muito ciumenta, botava pra viajar com meu pai. Na verdade era pra se livrar também, que eu era muito baguncento, né? Pra ter um pouco de sossego. Tem um pouco de... Vai viajar com seu pai. A gente viajava muito, Belo Horizonte. Na época a gente ia a Uberaba, Uberlândia, Tuiutaba, Conquista, que é uma cidade perto ali de Sacramento. E só com rádio AM ligado. E ele tinha as ondas curtas. A gente escutou muito Zé Bétio, muita coisa boa, assim, que eu acabei... Eu tinha até um costume, criança indo para adolescência, todo dia, 9 horas da noite, eu ia pro carro do meu pai, que pegava ondas curtas, que o rádio da casa não pegava ondas curtas, não. Eu pegava ia lá pro carro, ligava em ondas curtas, achava a Globo do Rio de Janeiro, para escutar a Turma da Maré Mansa. Não sei se você lembra desse pessoal. Claro, ouvi demais. A Turma da Maré Mansa. Programa Antônio Luiz. Acho que eu lembro também. Era muito bom esse programa. Era das 9 às 10 da noite, só piada e brincadeira, era muito bom. Eu tinha um rádio, desses rádios de carro, que pegava também ondas curtas. Sabe o que eu fazia com ele, Odival? Eu tinha um transformador, que você ligava na tomada. Eu colocava ele no meu quarto, eu dormia com o rádio ligado. Pegava umas caixinhas de som vagabundinhas assim, só pra escutar. Que eu achava muito legal também. E só pra complementar aqui, a gente tá falando de rádio, o Evandro, filho do seu Evandro, o Júnior? O Júnior, isso. Tá lá em Campinas? Tá lá em Campinas. Renato me disse, eu perguntei se ele estaria aqui. Exatamente, ele tá em Campinas. Ele tá perguntando assim, que se hoje vai ter sorteio de mochilas da Rádio América. Explica aí pra gente. O Evandro Júnior tem uma coleção, que houve um momento, já na minha reta final de atividade no rádio, aí na virada
dos 900 para 2000, eu mandei fazer umas bolsas, essas bolsas para levar material de jogo para campo, bolsinha pequena, se vai viagem de um dia só também dava para viagem, né? Então eu fazia durante a transmissão do jogo uma pergunta, tentando valorizar, por exemplo, quem foi o meia-direita do Uberlândia na decisão do torneio de acesso lá em 1963. Sim, né? Então quem acertasse ganhava. E o pai dele, meu querido Evandro Jorge, profundo conhecedor das coisas do esporte, principalmente do futebol, ganhava todas. Ainda é. Ainda é. Ainda é. Sabe tudo, seu Evandro. Um abraço pro seu Evandro. Um abraço para ele. O Evandro, um dia desses não, já deve ter o quê? Uns 2 anos. Eu estava fazendo a transmissão de uma série de jogos do basquete aí da Unitri na Superliga. Superliga não, no NBA. Que NBA? NBB. Meu Deus, misturei tudo. E o Evandro apareceu lá mandando um recadinho. Estava lá assistindo via internet a narração que eu fazia de um jogo aí no ginásio do TC. É meu companheiro, meu querido amigo, meu parceiro de todo o trabalho que eu faço. Um abraço pro Evandro. E do mesmo tamanho pro Evandro Júnior. Um abraço ao Evandro Júnior. O Evandro Júnior tá mandando um abraço para você também. Ele fez outra pergunta aqui, ó. Deixa eu chegar. Peraí. Nos grandes centros, as rádios AM estão migrando para FM. Transmitir em AM e em FM. Você acha que o Uberlândia também seria legal se fizesse esse tipo de coisa, não? Aliás, até vou complementar a pergunta. Qual que é a tendência da AM? Você acha que pode, pelo fato de aparecer essas novas mídias, até que ponto vai chegar a AM? Ela vai ter que se adaptar a isso? Eu acho que ela já se adaptou. Eu entendo que por uma questão uma questão racional até dos empresários, porque hoje raramente você tem um empresário que tenha uma FM e não tenha uma AM ou vice-versa. Então, eu acho até que por uma questão racional desse empresário, ele não deve misturar muito, não. Porque para mim agora a coisa já está bem definida. O rádio AM que eu estava descrevendo para vocês, que tinha até esses humorísticos que você citou da turma da Maré Mansa, que já era a reta final daquela geração que tinha antes da Globo, com a turma da Maré Mansa, tinha principalmente na Rádio Nacional e na Rádio Mairinque Veiga, desde os anos 50, eu ouvi muito ali no final dos anos 60, principalmente a Rádio Mairinque Veiga, era cheia desses programas humorísticos à noite, né? E na madrugada eles vinham com aqueles musicais. A Globo teve uma época dessas que você ouvia a turma da Maré Mansa, à meia-noite entrava Adelson Alves, seu amigo da madrugada, só tocava samba. Essa hora meu pai já mandava eu ter dormido, já não tinha jeito de escutar. Quer dizer, então o rádio AM era isso. Com a chegada da FM, que passou a botar a musiquinha lá nas salas de espera, nos corredores das grandes empresas, o rádio AM foi caminhando para o lado jornalístico. O esportivo era dele e continua sendo dele. Ele passou a se dedicar muito mais a um jornalismo 24 horas. E é por isso que eu gosto da Rádio AM. Pois então, é pena que, sendo obrigado a ficar no ar 24 horas, informando ou comentando alguma coisa, sai um monte de asneira também, né? Com um monte certeza. de coisa boba. Como a televisão, querendo ficar 24 horas no ar, enfia cada coisa goela abaixo aí, que é brincadeira, que a gente não consegue ver. Não, só concluindo essa. Quer dizer, então, o Renato emendou a pergunta dele. A do Evandro sobre o rádio AM era... Passar para FM, algumas tá, Eu Eu vou acho até que não deve. vou Eu até acho que não deve. Quando eu falei da A Rádio racionalidade... Tatiara em Belo Horizonte, ela transmite Não, a mas- programação AM numa FM também. Pois é. Mas o Evandro O tá falando FM isso. oferece uma qualidade de som infinitamente superior. Quer dizer, então ele vai faturar o que no AM daqui a pouco? Eu te pergunto, Renato. O sujeito pode até, o empresário pode até, o Edson, falando, eu quero fazer um contrato com você. Ô, Dival, na Mas verdade por ele conta do mantém a FM. mesma programação jornalística, por exemplo, igual eu tô citando a Itatiaia. Ele quer dois sinais, é isso que ele tá falando. Ele tem o dois mesmo sinais, sinal. mantém o sinal AM e o FM, Ele vai só ficar... por causa da qualidade do som, que realmente da FM é melhor, né? Sim, Não, mas mas o o que Evandro- você ouve no AM ouve no FM, você vai ouvir o FM. Não, sim, mas o Evandro tá complementando aqui o seguinte, nesse ponto eu até concordo com ele. Hoje em dia, qualquer aparelhinho de celular pega rádio FM. Aí o cara, tem de esse repente lado. o cara tá no estádio, É verdade, ele pode tem escutar o isso. jogo, tá lá,
pelo celular, não Pelo precisa celular. rádio mais. Tem isso, tem Tablets, é isso que ele tá. É o ele tá pessoal entrando se nisso aí. acomodando, né? É aquela velha história, bota o caminhão na estrada que as melancias se acomodam, né? E você tem que ir seguindo a onda. Mas não adianta bater cabeça, você tem que se deixar levar pelo mar. Não adianta querer nadar contra a maré. Renato, o que você acha da gente mostrar que é a questão do nosso amigo, do nosso Uberaba Esporte lá, que... É verdade. Nós precisamos fazer um breve intervalo da entrevista, tá, Odival? Mas nós vamos continuar aqui no resenha. A gente ficou sabendo a notícia, a gente ficou preocupado. O Uberaba Esporte, ele mudou o escudo dele. Uma coisa trágica que aconteceu lá na cidade de Uberaba, não, Edson? Todos da imprensa de Uberaba estão se negando a publicar essa informação. O Edson vai publicar a informação em primeira mão do canal EC, já está publicada aí, ó. O Uberaba Esporte mudou de escudo, ninguém na imprensa de Uberaba fala, mas nós somos os primeiros, nós estamos publicando aí para vocês. E tudo por causa dessa boa campanha que eles fizeram na Taça Minas Gerais e no Campeonato Mineiro do Módulo 1. O Uberaba mudou o escudo, agora o Ibis USC Esporte Clube 2013. A partir de 2013 eles vão usar esse escudo aí para disputar o Campeonato Mineiro do Módulo 2. E nós temos também, Renato, uma matéria que que era para sair na Globo.com, e questões judiciais, a torcida do Uberaba entrou na justiça. Explica aí. Houve até uma liminar impedindo a gente divulgando essa matéria aí, dessa questão da alteração da cidade do Uberaba, que o time do Uberaba, além de mudar o escudo, estava mudando para outra cidade também, a cidade de Paulista, lá em Pernambuco. E estava desabrigando uma equipe lá de Paulista, o Ibis. Então o Uberaba está indo para lá, para Paulista, é igual todos os times nômades, né? Está aí o título da matéria que entra na Globo.com. O Uberaba Esporte muda de cidade. Embaixo. Não aguentamos mais sofrer. Então, é muito triste essa informação que nós estamos prestando ao torcedor do Uberaba aí, que nos acompanha, nos prestigia. Infelizmente a gente não tem boas notícias para falar do Uberaba. E tem a situação mais uma... lá pro lado dos chifrudos está feia. Aí tem mais uma também, o meu amigo Macarrão, da Rádio Sete Sete Colinas. Inclusive ele está acompanhando a gente aqui, estou até conversando com ele no Facebook. Sofredor Macarrão. Sofredor Um abraço, Macarrão. Macarrão. Eu tenho provas cabais de que o Macarrão é torcedor do Berlândia Esporte. Durante a semana eu fiquei te colocando no Facebook e tal, o pessoal vê. Mas Macarrão, como eu te prometi, eu vou mostrar ao vivo a prova de que você é torcedor do Berlândia Esporte. Tá aí a prova, já vai entrar no ar. Tá aí a prova, vocês estão acompanhando aí. O Macarrão é torcedor do Berlândia Esporte Clube, né, Macarrão? Fala aí, A Macarrão. vontade do Macarrão era mudar para Uberlândia, vestir uma camisa verde. Então o Macarrão, Alimentos Macarrão, sempre na torcida pelo Verdão. Ele colocou aqui, trairagem. Macarrão, aqui pode ficar tranquilo, eu sei que o seu time está acabando, a torcida está acabando. Não foram nem 80 pessoas lá acompanhar o clássico. E olha que dessas 80 pessoas que estavam no Uberabão, 60 era torcedor do Uberlândia. Dá tempo de você ainda mudar de time, torcer pro Uberlândia Esporte, poder contar papo em cima dos uberabenses aí, falar que você ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, Macarrão, não fique com vergonha, assuma que realmente você torce pelo Uberlândia Esporte e aproveita e paga uma cerveja pra nós, que o Paulo tá devendo, né? Gente, é isso aí, a gente fez uma brincadeira aí com os nossos amigos chifrudos, lá da torcida do Uberaba Esporte. Estão passando por um momento que a gente fica muito satisfeito com esse momento. A gente está feliz por isso. E vamos voltar aqui com a entrevista com o Odival Ferreira, né? Grande Odival Ferreira. Isso aqui tem história demais para contar. Eu nem sei exatamente onde entrar nos pontos para tirar um pouco dessas informações do Odival. Mas vamos lá, Odival. Até tinha separado aqui umas questões aqui. Você tinha falado naquele assunto lá da... Está diminuindo torcida no estádio. A proibição da venda de cerveja, você acha que afastou também o torcedor do estádio? A partir de 2009? No Berlândia Esporte, principalmente, ficou claro.
Depois proibiu a cerveja, o público foi reduzindo assim, ó, de forma enorme. O povo continua torcendo, acompanha o Uberlândia Sport, mas não estão querendo ir mais no estádio por causa da cerveja. Você acha que isso aí realmente prejudicou a ida de torcida ao estádio, Odival? Renato, eu confesso que não sei medir isso não, porque eu ando muito ausente das praças esportivas nesses anos em que eu estou fora do rádio. Agora, eu achei mais uma tentativa de resolver um problema pelo lado errado, ou pelo menos pelo lado errado mesmo, não tem outra coisa para dizer. Porque é o seguinte, o Estatuto do Torcedor determinava que o torcedor que cometesse uma infração no campo de futebol teria que ser levado e punido com a suspensão por tanto tempo, não poderia comparecer a jogo nenhum, e quando da realização de jogo do time daquela cidade, ele teria que comparecer, que se apresentar no fórum e lá permanecer durante o tempo em que aquele evento estivesse sendo realizado. Já se esqueceram disso. Eu já achava que não precisava nada daquilo. O sujeito deu um tapa na cara do outro dentro do campo de futebol, numa discussão por conta do time. É a mesma coisa de agredir um cidadão qualquer lá no meio da rua, na porta da igreja, dentro da igreja, na porta ou dentro da delegacia. É a mesma coisa. O que é que tem que fazer? Prender o cara, processar o cara, punir o cara. O dia que você punir corretamente, vão desaparecer os brigões, vão desaparecer os irresponsáveis no trânsito, não é? Quer dizer, então, você fica tentando fazer uma coisa usando um paliativo qualquer aqui, inventando sei lá o quê. Argumento que a cerveja causa violência. Eu também não concordo de hipótese nenhuma. A cerveja, como a cachaça, continua sendo vendida não dentro do estádio, mas ali na porta. Lá de fora. Lá de fora, aqui na cara de todo mundo. Só não toma quem não quer. Só não entra bêbado no estádio para brigar quem não quer. Não, e é uma piada isso aí, porque faz um evento festivo, um baile, tem cerveja. E o povo bebe do mesmo jeito. E sempre tem uma briguinha ou outra, isso aí acho que faz parte da convivência humana. A gente vai até mais longe. Tem que tirar desordem, realmente, os desordeiros têm que ser punidos, mas acabar com o baile por causa da cerveja é brincadeira. Então, ou falar, vamos fazer um baile sem cerveja. É mais não ou se menos faz. Como matar a vaca para acabar com o carrapato. Não, e a gente vai até mais longe. Campeonato amador. Não tem muito mais rivalidade os clubes de bairro jogando? A chance de dar briga não é muito maior do que o jogo do Uberlândia? Se for ver o amador, as torcidas ficam juntas. Torcida dos bairros diferentes, com uma colada na outra sem divisão. Você pega aqui no Parque Sabiá, a torcida do Uberlândia fica num local, a torcida da torcida adversária, do time adversário, fica no outro lado. Totalmente isolado. Totalmente isolado, e se proibir uma bebida alcoólica, acaba sendo, vamos falar a verdade, jogo de futebol, a gente brinca com essa questão do torcida do Uberaba, time do Uberaba, mas futebol é lazer, gente. Futebol é lazer. O cara, quando ele vai no jogo, ele vai para ter um lazer. Tá certo que tem algumas pessoas que são doentes pelo time, igual eu, o Elson, o Serginho, outros tem aí que até fica chorando quando o time perde e morre de alegria quando o time ganha. Mas para a maioria das pessoas, futebol é lazer, é diversão, é distração, é um passatempo. E eu acho assim, eu não sei se você concorda, Odival, que é tirar assim, é tentar estragar o espetáculo ao proibir a venda de bebida alcoólica. Eu não estou falando que a pessoa tem que ficar bebendo na cara e enchendo a cara em jogo de futebol, não. Mas a pessoa chegar lá, tomar uma cervejinha, acho que nem dá tempo da pessoa ficar bêbada demais, a não ser que ela já venha muito bêbada antes, né? Outra coisa, Renato. Se ela já vem muito bêbada antes, não é proibindo a cerveja que vai proibir isso. Uma outra coisa, o bom cidadão, o verdadeiro cidadão, sem cerveja ou com cerveja, ele é bom cidadão. Aquele brigão, ele vai brigar com cerveja ou sem cerveja. Ontem, a torcida do Palmeiras, aqueles vândalos que tem, né, no meio da torcida, porque é meia dúzia de vândalos que fazem isso, né? Depois do jogo,
Horas depois eles foram na loja do Palmeiras e botou fogo. Foi por causa da cerveja? Então, Não não foi por causa vende de cerveja. cerveja no campo. Não foi por causa de cerveja, ela não vende. Agora, Então, eu volto a dizer, se eles queriam beber, já entraram bêbados no campo, no estádio. Beberam tudo lá fora. Eu quero tomar cerveja, quero tomar uma pinga. Ele toma, depois vai pra lá. Já chega bêbado, já chega pronto. Quer dizer, eu acho que é pior do que vender lá dentro. sabe o que vai ter que fazer então, Edivaldo, pra resolver isso? Dia domingo, não, sábado tem jogo também. Sábado, domingo e quarta e quinta, lei seca, não pode vender cerveja. Igual na eleição. Não me faça uma coisa Só dessa. se fizer isso pra poder. Não Senão me não Faça uma desfeita dessa aí, né? Ô, Dival, vamos falar aqui agora um pouco aqui do Uberlândia. Pode ser que já foi transmitiu o jogo. Uberlândia já transmitiu o jogo também em várias cidades do interior mineiro, mas principalmente quando você fala do interior aqui próximo, as cidades da região, tipo Patos de Minas, Tuiutaba, Araguari. Essa coisa da torcida contra o Uberlândia é realmente porque é contra a cidade grande, né? Não tem essa coisa de, ó, nós estamos pegando o time da cidade grande, não tem essa coisa dessa rivalidade, que isso aí é o que deixa todos os jogos do Uberlândia Sport nessas cidades cada vez mais complicados, porque é o prazer. Não vou falar que isso aí está sendo um pouco prepotência ou arrogância nossa, mas é verdade. Aposto que você já foi em vários lugares e falou assim, nós estamos ganhando do time da cidade grande. Isso aí não dificulta para o Uberlândia Sport quando vai jogar nesses lugares? Não só pelo tamanho da cidade, pelo porte da cidade, mas pela posição do time no momento, né? Quando você ganha do Zé Ninguém, ganhou do Zé Ninguém, não tem graça nenhuma. Mas quando o seu time é pequeno e vai jogar contra um Uberlândia, um Uberaba que está numa boa fase, ou pelo menos é da primeira divisão, e não está nessa requeima que o Uberaba está agora, merecendo até o escudo novo. Falando nisso, em uma ocasião ele mudou o escudo, né? Eu não me lembro mais como é que era o escudo dele, mas ele introduziu o touro no escudo e não tem uns 30 anos aí que teve essa mudança, sem gozação. É por isso que viraram os chifrudos, né? Mas então, quando acontece isso, porque tem numa torcida aqueles mais fanáticos, vamos dizer assim, Mais exaltados, né? mais exaltados, né? E eles se manifestam mais ruidosamente, com maior entusiasmo. Então, eles às vezes vêm tirar uma casquinha em alguém desse time que é considerado de maior status ou de uma cidade de maior porte. Vem. Isso pesa também. A questão da cidade pequena tirando uma casquinha na cidade grande. Tem disso sim. Porque a gente vê essa questão da satisfação. Eu acho que se for pensar hoje em termos de campeonato mineiro do módulo 2, onde o Uberlândia joga muito aqui regionalizado, principalmente ano que vem, eu estou acreditando no acesso da Ituiutabana, eu vejo o seguinte: Uberlândia e Uberaba vão ser os clubes que vão levar mais torcida adversária. Aliás, a torcida da casa vai mais comparecer nos jogos contra o Uberlândia e Uberaba, porque eles vão ter o prazer de ver o time ganhar, assim, pelo menos tentar ganhar os times, de jogar contra a cidade grande. E isso acaba sendo assim, o Uberlândia, para ganhar dessas equipes, quando joga em campos pequenos, campo mais apertado, a situação fica difícil mesmo, porque a pressão é grande, e se o time da casa faz gol em cima do Uberlândia, aí a zoação é maior, porque está ganhando o time da cidade grande. E o que eu acho curioso é que ninguém em Uberlândia vê que o time do Uberlândia Sport é o time da cidade de Uberlândia. Antigamente poderia até ver. Hoje, as pessoas, não sei como que elas conseguem desvencilhar isso aí. Eu falo, pessoal, gente, vamos torcer pro Uberlândia Sport, que é o time da cidade de Uberlândia. Mas aí, pelo fato de estar com tanto mosquito aqui, essa causa de iluminação aqui, né, Wesley? Pelo fato do Uberlândia não estar numa fase boa, o morador da cidade de Uberlândia, ou até o próprio uberlandense, acaba largando o Uberlândia Sport por causa disso. Que você acha que o Uberlândia Sport, a cidade de Uberlândia, pode fazer para recuperar isso aí, Odival? Em primeiro lugar, uma boa campanha. Né? Sempre que o time está numa fase boa, há um bom público no estádio. Porque aquele público fiel... Será? Porque hoje nós somos líderes
não vai 600 pessoas no estádio. Mas a liderança surgiu assim de uma hora para outra. O primeiro lugar veio de uma hora para outra. Nós vamos ver agora nesses 2 jogos que restam aí. Quarta-feira, o único daqui, né? Desses 2. Quarta-feira aqui. Vamos ver como é que vai ser a reação desse público em relação ao Uberlândia Esporte Clube, que já é o primeiro colocado da primeira fase. Ninguém tira mais essa condição dele. Ele só vai disputar essas 2 partidas com o Boa, primeiro porque constam da tabela, tem que ser cumpridas. E fora isso, fora o cumprir tabela, como a gente fala, os jogos servem para definir as outras posições que vão determinar a ordem de cruzamento, porque o primeiro vai jogar contra o quarto e o segundo contra o terceiro colocado, né? Então o Uberlândia já é o primeiro. Ele quer saber quem é o seu adversário na semifinal, para 2 partidas. E joga quarta-feira contra o Boa Esporte Clube no Parque do Sabiá. Vamos ver como vai ser o comportamento do torcedor nesse jogo. Agora, de uma forma geral, Renato, o torcedor anda meio frio, meio ausente, a falta da sequência de jogos, entendeu? Isso complica muito também. Esses 2 jogos teriam que ter acontecido lá atrás, quando os times estavam jogando toda semana. Esse jogo agora de quarta-feira, ele estava marcado para o dia 6 de setembro. Então, quer dizer, então passa tanto tempo sem ter um jogo, que o torcedor, não aquele que é o apaixonado, que acompanha o dia a dia do noticiário, do rádio, do jornal, que quer saber como é que está a vida do time dele, esse torcedor vai. Aquele outro perdeu o contato, passou tanto tempo sem ter jogo, isso também atrapalha. Quer dizer, então a conjuntura de hoje atrapalha, fora a concorrência de outras modalidades, né? Quando a gente falava daqueles bons tempos, o basquete tinha um torneiozinho de vez em quando, e ele tinha grande projeção em São Paulo, em Franca, com Hélio Rubens, né? Franca veio naquele embalo dos times da capital. Antes de Franca era a capital, né? Do Hélio Rubens, aqueles antes dele mesmo, o Biratã, eu não vou me lembrar agora de todos os nomes, mas tinha uma sombra muito tênue desse basquete, nem representava nada, era futebol. Hoje em dia, além do futebol que está na televisão a toda hora, tem o vôlei, tem o basquete, tem a Fórmula 1, a Fórmula não sei o que, inventaram até o SMMA aí, que eu confesso a vocês e a quem está nos assistindo que eu ainda não tive coragem de assistir a uma luta e me nego até a acompanhar os noticiários. Eu também não gosto, não. Eu Dois acho... homens se beijando lá, não tá com nada, viu? Fica abraçando, você não tá com nada, não. Se fosse feminino ainda. Além dos abraços, as porradas, né? Então tem tudo isso aí. Dival, o Thiago Visibelli postou aqui falando assim: gostaria de desejar sucesso ao Dival Ferreira, que é uma referência da imprensa esportiva em Uberlândia e não pode ficar fora desse cenário, pois ainda tem muito que agregar. São pessoas sérias como ele que o Uberlândia precisa, dando os parabéns para você aí. Até para o Uberlândia Sport também ter feito essa contratação sua. O nosso amigo Thiago Visibelli. O Thiago também é torcedor fanático do Uberlândia Sport, ele foi até com a bandeira do Uberlândia, lá na Argentina, Copa das Confederações, postando nos Copa jogos América, da né? Copa América, postando a... Eu vi essa imagem agora esses dias. Isso. Alguém recuperou essa imagem. Eu Foi vi. o Thiago que estava com essa bandeira lá na Argentina. Tiago, obrigado pelas palavras carinhosas. Um abraço para você e parabéns por essa paixão que você tem por esse time, que eu também tenho. Dival, sempre 40 anos trabalhando na imprensa. Como é que é agora trabalhar para a imprensa? É diferente, né? É diferente. Agora você está vendo tanto que o povo é chato ou não? É brincadeira, tá, pessoal? Olha, eu tenho dito isso, já falei publicamente e vou falar aqui também. Essa ideia do Odival Ferreira, assessor de imprensa no Uberlândia, foi plantada lá na diretoria pelo meu amigo Gilmar Pereira, diretor financeiro. E na diretoria eu tenho só amigos, velhos amigos. Numa reunião que tivemos, porque primeiro depois de o Gilmar me consultar
e dizer que ia sugerir meu nome, eu até desaconselhei, mas ele disse, não, você não está fazendo nada. Ainda brincou, você está aí por conta de cangar grilo, né? E depois dele sugerir o meu nome lá, eu tive uma conversa com o João Gilberto, que é o presidente da comissão de futebol, posteriormente com ele e com o Roque, isso tudo por a convite deles. E depois nós tivemos uma reunião mais ampla, com a presença até do presidente Guto, do próprio Roque, mais algum diretor, o Lucimar e o Gilmar, fora a Fabiana e a Patrícia da área de comunicação, que já fazem a assessoria de imprensa. Priscila, né? Fabiana é a Priscila. Eu falei Patrícia. Falou Patrícia. Ela te perdoa. Não, foi reflexo desse dia, que o João Gilberto o tempo todo chamava ela de Patrícia, e alguém corrigia, é Priscila. E eu brinquei tanto que agora eu falei Patrícia também, a minha amiga Priscila. Priscila e a Fabiana, e o Flávio Gomide, do marketing. Então, quando decidimos que eu ia realmente exercer essa função, e eu disse antes também o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, naquela conversa lá com o João Gilberto e o Roque, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, em função disso que você falou aí, eu estou acostumado a fazer isso aqui, vocês me conhecem fazendo isso, e eu vou fazer aquilo, que é o outro lado. Eu não sei se vou gostar, não sei se vou saber fazer, e vocês também não podem ter essa certeza. Então vamos aproveitar o final do ano que está chegando, eu vou colaborar com vocês em novembro e dezembro e tentar fazer o melhor. Se eu gostar de fazer, sentir que estou fazendo bem, e vocês considerarem isso também, em janeiro a gente volta a conversar, né? Exatamente por conta dessa diferença que você falou aí, Renato. Não só por isso, em razão de outros projetos que eu tenho, desde que eu deixei verdadeiramente o rádio, e depois de me aposentar em 2005, eu ainda andei fazendo algumas coisas aí, a convite de algum amigo que, mais ou menos, não, me ajuda aqui um bocadinho, porque eu estou precisando de você, como essas transmissões que eu citei há pouco na internet, né? Naquele momento eu aposentei para parar com a vida que eu levei, sempre fazendo por prazer, fazendo porque eu escolhi aquela coisa para fazer, fiz sempre com um prazer muito grande, e passei a fazer outras, ligadas também à comunicação. Eu já tenho 2 livros de literatura infanto-juvenil publicados, distribuídos aí. Tenho alguns outros trabalhos prontos que eu... Eu lembro, você fez uma matéria na televisão um tempo atrás aí, né, na Vitoriosa, não foi? Foi, me deram uma cobertura muito grande quando o lançamento dos livros, né? Então, fora isso, eu estou trabalhando numa pesquisa, estou fazendo a biografia de um político lá do Pará. Então, eu me dediquei a outras coisas. E por conta de tudo isso, eu disse, vamos fazer essa experiência. Mas pesou muito mais essa. Como é que eu vou me comportar agora, trazendo a notícia para os meus colegas, a notícia que eu sempre andei atrás, né? Eu vivia procurando a notícia, procurando os detalhes dos fatos, né? Esmiuçar os fatos, buscar as razões, o porquê daquilo tudo. Essa foi a minha função a vida inteira, desde os 17 anos de idade. E agora eu vou trabalhar num lugar municiando essa imprensa da qual eu sempre fiz parte. Como é que será o meu comportamento? Como que será o meu desempenho? Você não pode nem passar os detalhes, né, agora. Às vezes tem coisa que não. É verdade. Nem tudo que acontece no clube pode ser falado, né? Por exemplo, jogo decisivo. Um dos jogadores sentiu um probleminha, uma fisgadinha na coxa. Se eu sou aquele profissional, talvez eu até não dissesse, que eu nunca fui de jogar contra o meu patrimônio, não. Entendeu? Mas a função daquele jornalista é essa. Quer dizer, o time fez um apronto, o fulano foi poupado porque estava sentindo uma coisinha assim. Essa é a função dele. E nessa nova função, como você ia lembrando aí, hoje eu tenho que procurar dar uma camuflada nisso para o adversário não ficar sabendo, senão manda um zagueiro mais viril lá, dá um pontapé ali na parte posterior da coxa do fulano e tira ele do jogo. Tem essa particularidade. E eu tenho que me adaptar a isso.
disse nessa reunião mais ampla que eu estava falando para vocês: eu posso ter todo esse zelo, mas eu nunca vou poder e nunca vou conseguir omitir uma informação para os meus antigos colegas. Eu não vou mentir. Os novos também, né? Não, digo antigos. Os novos, prazer. Eu digo antigos, os meus tradicionais colegas, né? Os repórteres, os jornalistas. Eu não posso mentir, eu não posso inventar uma mentira em nome de qualquer interesse, né? Então tem isso também. E disse, então, em cima de tudo isso, o que eu menos quero é perder dessa roda aqui um amigo. E aí citei nominalmente esse, aquele que eu conheço desde tal lá de trás, por exemplo, o presidente. Eu conheço desde que era um garotinho metido a correr de kart. E ele atalhou. E bom, e correr bem, né? Foi correr bem. Então, eu não quero perder um amigo dessa roda aqui. Para sintetizar a ideia da coisa. Entendi. Né? Dival, olha, eu já vi várias pessoas falando, principalmente parte da diretoria, eu não estou falando nessa diretoria não, mas de passadas, falando que a imprensa, ela que às vezes essas pessoas culparam a imprensa pelo insucesso do Uberlândia, às vezes em competições. Sua opinião, até que ponto a imprensa atrapalha ou ajuda, ou ela não influencia em nada dentro de campo de um time de futebol? Na sua experiência de 40 anos, o que você viu que a imprensa pode ter prejudicado o Uberlândia Sport ou pode ter ajudado o Uberlândia Sport? Olha, se prejudicou, foi mais ou menos em cima do que eu falava ainda há pouco aqui. Foi de não se preocupar com o efeito de uma informação ou de um comentário. Porque há muito, na crônica existe esse cidadão também, aquele que quer botar fogo em qualquer coisa, quer botar fogo no vestiário, né? Quer ver o circo pegando fogo. Quer ver o circo pegando fogo. E a gente tem isso, não é só em Uberlândia, tem para todo lado. Você citou há pouco aí o Milton Neves, que se der uma caixa de fósforo para ele incendeia um time por fim de semana, né? Levando na boa naquele tom brincalhão dele, mas, né? Juca Kfouri é muito contestado. Cajuru, então esse é o rei, né? Cajuru é o rei. Já apanhou, já se cansou de ir ao fórum respondendo a processos, né? E o Zecão ainda se lembrava anteontem, quando eu comentava com ele sobre o famoso antidoping, ele confundiu até os jogos de futebol. Acho que esse aí foi aquele jogo em que o Diron agrediu aquele repórter lá de Uberaba. Meu amigo, meu colega Luiz Crozara, que eu não sei nem por onde anda, se continua lá, Luiz Crozara era tido lá em Uberaba como aquele que, pegando aí de onde você falou, atrapalhava o Uberaba. Criticava muito, falava coisa que às vezes não era tão verídica, não é? E de certa forma ele criava um ambiente ruim dentro do clube e no relacionamento do time com a torcida. Estou dizendo isso por tudo que eu ouvi falar do Crozara, porque nunca trabalhei junto com ele, sequer ouvi o seu trabalho numa jornada esportiva. Trabalhava na equipe do meu amigo Moura Miranda, que é muitíssimo responsável. Tanto é que se mantém em Uberaba quase por tanto tempo quanto eu me mantive em Uberlândia, né? Está lá, é o titular, é parceiro da Rádio Sete Colinas há anos, desde lá da virada dos anos 70 para 80, e ele já estava lá como funcionário da rádio. Crozara trabalhava na equipe do Moura. Moura, que é muito responsável, é muito profissional, é muito correto, é muito ético. Quer dizer, então, eu estou dizendo isso para dizer, talvez nem tudo que falavam do Crozara era realmente verdade, mas ele tinha uma antipatia dentro do clube do Uberaba, a ponto de, num jogo aqui no Parque do Sabiá, ao terminar a partida, o goleiro Diron do Uberaba e o Wilton, ponta direita, partirem para cima dele e rumaram-lhe o braço mesmo, pesada, chute, soco ali na descida do túnel. Ele tentou se esconder, correr para o vestiário, e eles o alcançaram ali.
eles diziam que o Crosar atrapalhava. Ele criava um clima ruim dentro do clube, ele criava fofocas, ele agitava o ambiente. Então tem para todo lado. Aqui em Uberlândia, por exemplo, eu vou pedir permissão para não citar o nome, porque eu fico até pensando que tenha sido por ingenuidade. Era um colega em princípio de carreira, talvez muito zeloso na questão da sua função e do que deveria fazer, né? De como deveria se comportar um repórter. Era 1984, exatamente 84. Foi por ocasião da Copa CBF. O Uberlândia Esporte Clube, na presidência do Elmo Siles, começou a reivindicar muita coisa da Futel. Primeira coisa que ele fez, ele mandou dar uma arrumada no Juca Ribeiro e transferiu os jogos do Uberlândia. Aliás, foi um só. Disse que ia transferir todos os jogos do Uberlândia para o Juca Ribeiro, porque jogar no Parque do Sabiá era muito caro, e fez um jogo cá. Naquela época cobrava aluguel, né? Cobrava aluguel. Então, fez-se com ele um acordo, por orientação do prefeito Zaire Rezende. Eu era um dos diretores da Futel na época. A Futel, em vez de cobrar 10%, passou a cobrar só 5% da renda como aluguel do estádio. E sobre as cadeiras cativas ainda se fez outra coisa. Por força do contrato de venda das cadeiras, o proprietário dessa cadeira tinha que pagar o preço do ingresso da arquibancada comum, que ia para o borderô. Mas todos os outros grandes estádios não cobravam ingresso nas cadeiras cativas. Então eu mesmo fiz essa correspondência para a federação, comunicando a ela e a CBF que, conforme acontecia nos outros estádios, e citei Maracanã, Mineirão, etc. tal, aqui também não seria mais cobrado ingresso das cadeiras cativas. E colocou-se, digamos, como ingresso, um simples bilhete mandado fazer numa gráfica, fundo branco, letras verdes, escrito: contribuir com o Uberlândia Esporte Clube. Então o dono da cadeira cativa comprava aquela folhinha ali numa bilheteria separada lá. Não era ingresso, era uma contribuição. Estava escrito. Para não entrar na renda, Para né? não entrar na renda. E para compensar parte da despesa, porque o estádio realmente dava uma despesa enorme, e dá uma despesa enorme para a Futel, só cuidar daquele gramado é uma fortuna. Caríssimo. Caríssimo. E a iluminação também, o pessoal não sabe. Exatamente. Quando um jogo à noite, por isso que o Uberlândia nem faz tantos jogos à noite, só faz quando a federação manda fazer mesmo, porque gasta-se mais ou menos R$5.000 de energia por jogo. Por jogo. Por jogo. Então, para compensar aqueles 5% que a Futel deu, o Uberlândia dava, eu me esqueci o percentual agora, ele dava um percentual desse bilhete da contribuição sobre as cadeiras cativas. Foi feito esse acordo aí, né? Então esse repórter, voltando lá, o repórter, muito cioso das suas obrigações, a todo momento, a todo jogo, ele ia lá na tesouraria para pegar a renda e insistia na renda da cadeira cativa. O informante mais atento dizia: não, cadeira cativa não tem renda. Mas hora ou outra ele conseguia alguém que dizia: na cativa deu tanto. E ele publicava. Então, quando chegou o jogo do Nacional de Itumbiara aqui, na segunda fase já da Taça CBF, o Nacional reclamou a renda da cadeira cativa. Por quê? Porque ele sabia que cobravam e não botavam no borderô. Mas o que ele ia ganhar com isso? Só para prejudicar? A parte dele. Ele ganhava uma parte. A parte dele, ele tinha parte na renda. Denunciou na Federação Goiana, denunciou na CBF. No fim, as informações que eles tinham lá eram outras, ficou por isso mesmo. Mas então esse repórter, de certa forma, atrapalhou. Eu estou citando isso como exemplo. E outras tantas vezes coisas parecidas aconteceram. Mas você não acha assim, que eu falo a questão dentro de campo mesmo, que isso aí foi uma questão até extra-campo, mais de diretoria, atitude de diretoria. É dentro de campo. O que o clube precisa fazer para se blindar desse tipo de coisa, assim, de críticas que às vezes são destrutivas, não são para agregar o time, né? Porque criticar um jogador, eu nem penso que você está querendo destruir o time, não. Às vezes você está fazendo um comentário sobre um jogador, falando: olha, ele
não está cumprindo bem a função de marcador, o atacante não está fazendo gol. Você criticar um atacante não está fazendo gol, eu acho que não está falando mal de forma destrutiva, você está querendo até questionar, motivar ele, falar assim, opa, peraí, estão me criticando porque eu não faço gol, então eu vou fazer. Ah, estão me criticando porque eu não marco, então vou marcar. Eu acho que pelo menos os jogadores tinham que ver essas críticas que às vezes a imprensa faz, o pessoal questiona algum jogador ou até um treinador, que, aliás, todo mundo hoje é um pouco treinador de futebol, pode não entender nada de futebol, mas sempre foi, né? Todo mundo é um pouco treinador, de médico, treinador e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, às vezes tem alguns treinadores que não assimilam essas críticas, esses comentários, e acabam sendo até rudes, né? O Muricy Ramalho era um que não aceitava questionamento do trabalho dele de jeito nenhum. Mas você não acha que o clube, você pelo pouco tempo agora que está dentro do clube mesmo, mas já trabalhou muito fora dele, mas acompanhando o dia a dia de um clube de futebol. Você acha que o clube não tem como se blindar essas coisas, tentar ser mais focado no que estão querendo fazer, não ficar, eu acho que jogador de futebol, técnico de futebol, não tem que ficar acompanhando o que o rádio fala, o que o jornal escreve, o que o site fala, não. Ele sabe o que é o que ele tem que fazer. Se perguntar, fala, respeito a sua opinião, mas a minha opinião é essa mas e pronto, acabou. Mas às vezes começa uma picuinha de achar que a imprensa que está querendo derrubar o treinador. A imprensa pode até fazer um auê, mas o que derruba o treinador é resultado. Exatamente. Aí o cara acha que foi a imprensa que derrubou ele. Não foi. Ah, a imprensa fica levando o torcedor a protestar. Olha só, eu nunca vi a imprensa fazer o torcedor protestar contra o técnico que está ganhando pelo menos a maioria dos jogos. Não, mas e mesmo que o torcedor venha protestar, é o papel dele. Não, é um direito. Democracia, você poder falar o que você quer, né? Sem protestar, já acontece o que acontece. Se vocês não protestam, todo mundo fica de braço cruzado ali. Eu estou até falando isso aí, Odival, é mais um recado até para o Uberlândia Esporte Clube atual. Se algum jogador, alguém da diretoria, comissão técnica estiver escutando, gente, a gente faz o canal EC, tem o Globo Esporte, Jornal Correio, Rádio Globo Cultura, Rádio América, Rádio Globo, Rádio América, outra é a Vitoriosa. Tem também a Educadora que está cobrindo o Uberlândia Esporte, não tanto igual as outras, mas está cobrindo também. Ela só não transmite os jogos, né? Isso. Dentro do que você está falando aí, Renato, o Evandro está até comentando aqui, ó. Nessa Taça Minas, não vi nenhum jornalista falando mal. O time está jogando com garra, então não tem ninguém reclamando, porque o time está mostrando alguma coisa. Mas assim, Dival, a pergunta é a seguinte, dentro disso que eu estou falando. Você não acha que a equipe tem que se blindar em relação a isso? Não ficar dando tanta atenção para comentário de imprensa, que a imprensa está fazendo o papel dela, é comentar, discutir, debater, apresentar fatos, discutir fatos, né? Você acha que o clube, os jogadores, comissão técnica e diretoria não tinha que largar isso para lá e fazer só o papel deles? Eu acho. Em vez de ficar buscando picuinha com imprensa. Por exemplo, eu acho uma bobeira enorme os jogadores do Uberaba ter saído de lá bater no cara por causa da opinião que ele tem sobre o time. Mas na época era uma série de opiniões, né? Criou-se uma bola de neve ali. E no final aí surgem as informações, mesmo que eles não ouvissem, mas eu acredito que ouvem, né? Que ouviam, mas acabava chegando para eles. Que o fulano falou isso, fulano falou aquilo. Porque tem também, não sei nem se é o caso do nosso amigo lá, mas já teve, eu acredito que ainda tenha, aquele comentarista que não tem muito tato na hora de criticar. Às vezes ele não consegue separar muito o atleta do homem e às vezes até fere moralmente a pessoa. Ele exagera nos termos. Por exemplo, um tremendo perna de pau. Quer dizer, já é pouco perto do que pode ser feito. Isso aí irrita realmente e ofende, é uma agressão, né? É uma agressão ao cidadão. Agora, independente de tudo isso, eu acho que, de qualquer forma, o melhor mesmo é que o jogador jogue a sua bola, esqueça que tem um comentarista falando lá, e da mesma forma eu aconselho aos comentaristas, tenham mais tato com as palavras, analisem o jogo sem criticar, porque eu já vi muito comentarista também
Muito, eu já disse muito, né? Já vi muito comentarista que fica olhando e procurando os erros. Ao contrário de um que trabalhou comigo por muitos anos, na verdade eu que trabalhei com ele, porque ele começou primeiro, chamava-se Ofir Lopes. Nome famoso da crônica esportiva. Não era um jornalista profissional. Ele era... Eu conheci o Ofir, eu garoto, e ele gerente do Cine Regente. Tinha vindo de Ribeirão Preto para tomar conta do cinema aqui. Jogou futebol, foi um bom centroavante lá no Botafogo de Ribeirão Preto. E depois ele, por conta dessa fama de ex-bom jogador, foi convidado a comentar futebol na Rádio Educadora, lá em meados dos anos 60, e ficou nessa função até falecer em 80 e sei lá o quê. Mas o Ofir era um comentarista com quem eu trabalhei muitos anos, e depois dele eu não tive nenhum fixo. Eu costumava fazer uma rodada ao final do primeiro tempo e ao final do jogo, colhendo a opinião de todos que estivessem participando da jornada. Todo mundo comentava, todo mundo dava palpite sobre o jogo. Gostou, não gostou? Por quê? Quem foi que jogou bem? Quem jogou mal? Então era um comentário coletivo. Mas o Ofir, trabalhamos por tanto tempo juntos por conta disso. Ele foi um dos poucos comentaristas que eu conheci que ele procurava as virtudes. E no caso do Uberlândia Esporte Clube, mesmo que ele criticasse o time ao final de um jogo por uma derrota acachapante, como ele gostava de usar esse termo, no outro dia o comentário dele, ele tinha um comentário diário, no outro dia já era mais ameno, e ele já começava a direcionar a coisa no sentido de levantar o moral da equipe, de valorizar os jogadores. No final de semana ele estava convidando o torcedor para ir assistir ao jogo, porque valia a pena, entendeu? Agora é raro um comentarista desse. Muitos que a gente vê aí, eles ficam procurando os erros. Às vezes nem tem erro, mas eles estão procurando. O time perdeu, o jogador perdeu o gol. Ah, perdeu porque bateu assim, ó. Se tivesse batido daquela outra forma, teria feito o gol. Isso a gente vê muito na televisão também. E tem a crítica que às vezes ela desconhece até o posicionamento tático do jogador em campo, né? Eu tinha um jogador, um lateral do Uberlândia Esporte, lateral direito, não vou falar o nome aqui, mas o pessoal criticou ele muito no Uberlândia e ele jogava diferente. Quando ele saiu do Uberlândia, ele jogava muito diferente do que ele estava aqui no Uberlândia. Um dia eu perguntei para ele, por que você jogava dessa forma? Aqui no Uberlândia, você está agora no outro time, joga diferente. O treinador pedia para eu não me adiantar, ficar mais na defesa. E o pessoal criticava, mas esse jogador não chega, não vai para a linha de fundo. Às vezes ninguém sabe que o treinador mandou ele fazer essa... Exatamente. Ficar nessa posição, não ia adiantar muito, deixar às vezes os meios adiantarem, às vezes deixar o outro lateral adiantar. É a opção tática do treinador, né? E às vezes a crítica cai muito pesada em cima do jogador. Por isso que eu acho que nem é bom ele ficar acompanhando esses negócios de imprensa, os jogadores, tá, gente? Porque isso aí então depois acaba ficando magoado com a imprensa e não é bom. Você tem que trabalhar com a sua consciência. Lógico, todo mundo gosta de receber elogios, mas tem que saber também receber as críticas, né? Se você não concorda, só não concordar, né? Mas ficar com mágoa. Eu já vi até um jogador aqui no Uberlândia que teve uma crítica do Camargo no jornal Correio. O jogador depois fez um gol e puxou a perna imitando um Saci Pererê, o Rena. O Camargo comentava comigo isso na semana agora, no dia daquele treino lá no Parque de Sabiá. Ou seja, o jogador estava preocupado com o comentário aí. Mas você sabe o que o Camargo disse naquele dia? Você se lembra? Ouviu ou não? Eu lembro do que ele escreveu no jornal Correio. Jogar com uma perna só vai igual Saci Pererê, né? Pois é, mas porque o Rena estava sendo colocado no sacrifício. Sim. Ele estava com o joelho arrebentado e o presidente... Na verdade, eu lembro dessa história até com mais detalhes, que eu até coloquei ela no canal EC. O Rena tinha um problema aquela lesão muscular deixa eu me recordar o nome dela aqui. Sei que você tem que ir pra operar, você fica 6 meses parado. E ele, em reunião com o Abelardo Pena, na época médico do Uberlândia, o Rena falou assim: não, eu consigo jogar mesmo com essa lesão. O Abelardo, eu recomendo você operar, que senão você pode ter até problema depois, problema pro resto da sua vida. O Rena falou assim: não, eu vou jogar. Aí o Camargo falou assim que o Rena estava jogando com a perna só, isso não era bom, tal, poderia causar um problema na perna dele, e o Rena levou mal, né? O Evandro tá falando que é ligamento cruzado anterior. Isso, rompimento do ligamento cruzado. O Rena estava com esse problema.
E ele realmente jogou, terminou o resto da competição jogando. No sacrifício, sem render tudo que poderia, Sem se render tivesse tudo que são. poderia. E o Camargo falava exatamente sobre isso, inclusive falando do risco que ele corria de ter que encerrar uma carreira prematuramente ali, ficar com um problema físico para toda a vida. E certamente ele citou em algum momento, aí, jogando com a perna só, lembra o Saci. Aí o Rena fez o gol e veio saltitar numa perna só, segurando a lesionada, né? Mostrando o Saci para o Camargo. Quer dizer, ele entendeu mal a conversa, ele se ofendeu quando não deveria, ele se ofendeu com quem estava, na verdade, defendendo E ele. olha que essa crítica até ajudou. Ele ficou magoado, chateado, mas foi lá e fez o gol só para Então, apontar o dedo pro Camargo e mostrar para ele, né? Quando você falou há pouco aí que o jogador deveria pensar, era isso, se criticou, aí que ele tem que fazer força e tentar ganhar o jogo para mostrar. Eu lembrei desse caso aí do Rena com o Camargo. O Rena talvez tenha se superado naquele momento, feito um sacrifício enorme para fazer aquele gol, só para pular com a perna só para o Camargo. É verdade. Ó, nós estamos encerrando aqui o resenha. 2 horas de programa, né, Odivaldo? Até você pensou, nossa, quando eu falei pro Odivaldo que era 2 horas de programa, falou, nossa senhora, isso tudo. Mas passou rápido, né? A gente Também, nem vê o tempo passar, também, né? como dizem por aí, eu falo mais que a boca, né? Não, mas é bom que você contou muita coisa boa pra gente aqui. Acho que nós vamos ter que fazer a parte 2 depois com o Odivaldo, né? Que ficou faltando coisa demais pra falar com ele. Mas muito assunto mesmo, com certeza você vai voltar aqui, tá, Odivaldo? Com todo prazer. A gente vai precisar perguntar mais coisa aqui, que 2 horas é muito pouco mesmo. E só agradecer aqui ao Arthur Castro, que viria até hoje aqui para participar da resenha, para acompanhar, fazer as perguntas. Ele é torcedor do Uberlândia Sport também. Semana que vem vai estar aqui para comemorar a vitória contra o Boa, se Deus quiser. Gente, a falar em Boa, vamos nesse jogo, é um jogo importante para o Uberlândia Sport. É uma partida contra um time da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ter lá o Marcelinho Paraíba, aquele ex-craque. Que tô brincando com ele, ex-craque. O cara tá aí fez gol contra o Vila Nova. Ex-jovem craque. Já jogou no Flamengo, já jogou no São Paulo, jogou no exterior. Enfim, é um jogador, vá pelo menos para ver o Marcelinho Paraíba. Vamos lá prestigiar. O Uberlândia tá precisando de torcedor no estádio, tá precisando de incentivar o time também. O time tá líder da Taça Minas, tem 83,33% de aproveitamento. Né? Vamos falar tá a verdade, merecendo, né? a torcida tá aí, né? Então, a gente critica quando tá mal, mas vamos, né? Quando tá bem tem que falar também. Isso, então eu quero agradecer ao Odivaldo Ferreira, muito obrigado pela presença aqui no resenha. Você vai ser convidado para outras com certeza, que esse papo aqui ficou pequeno em 2 horas, né? Nós vamos precisar de fazer uma complementação dessa resenha aqui. E vamos torcer aí pro Uberlândia e ganhar do Boa, né, Odivaldo? Eu diria, plagiando o Camargo, de quem a gente falava ainda há pouco. Camargo é que gosta desses trocadilhos. Contra o Boa, é bom ir. Exatamente, gente. Contra o Boa é bom ir. Então, obrigado ao Hélio aqui, obrigado aos internautas, obrigado a todo mundo aí que acompanhou o Resenha Canal EC pela internet. Boa noite a todos e amanhã, se der tempo, a gente já posta a reprise desse programa para quem perdeu, já vai poder assistir, Odivaldo, vai poder assistir a sua participação no Resenha Canal EC. Então, obrigado a todos, boa noite e até quarta-feira no jogo Uberlândia e Boa no Parque Sabiá. Estaremos lá também, o Canal EC, cobrindo mais esse importante jogo do Uberlândia Sport. Boa noite a todos.